Fala, fala, meus queridos da tribo do PEC. Oi, oi, meus queridos benergéticos, Sejam bem-vindos. bem-vindos a esse encontro com amigos do PEC. Mais um aí para nossa lista. Para quem está aqui no PEC Go, você sabe que isso aqui vai ficar gravado, né? Aqui está no replay. O contato, tudo que você precisa dessa aula vai estar logo abaixo deste vídeo. Para quem é dos fundamentos, né? A gente vai falar bastante sobre esse assunto também dentro da mentoria. E hoje a gente tem, né, o privilégio de poder receber o Gabriel, que fez um bate-papo com a gente no podcast, e agora a gente vai ele vai dar uma aula para vocês um pouquinho, né, com mais do ponto de vista dele, um workshop, e para falar sobre esse assunto que acredito que, né, a maior parte de vocês aqui já ouviu falar, que são os campos eletromagnéticos artificiais, né, os EMFs, Electromagnetic Fields, que a gente fala em inglês, que é mais fácil. Então, é isso, né? O Gabriel vai estar olhando o chat também. Se vocês tiverem alguma questão, né, eu acho que ele pode explicar melhor como é que ele quer dar esse workshop, mas pelo que ele falou, ele quer um pouquinho da interação de vocês ao longo do workshop e, claro, no final também ele vai poder tirar dúvidas de vocês, mas se tiver alguma questão, já pode engajar com ele dentro do próprio chat, próprio bate-papo, tá? Então, é isso, Gabriel. Obrigado pelo seu tempo, antes de mais nada, e bem-vindo aqui ao Projeto Energia Crônica, querido. Obrigado, Will. Pois é, queridos, é nossa missão aqui trazer, tornar esse aspecto do que o Gabriel faz visível para vocês, tá? É aquela parte da saúde que é invisível, mas que é tão importante quanto toda a parte visível. Então, tirem proveito, interajam, estejam presentes, aprendam bastante, né? E a gente vai estar por aqui. E Gratidão, se Gabriel. tiverem dúvidas, depois o contato do Gabriel vai estar logo abaixo. Nesse momento, você só trabalha em Portugal, correto? Sim, Portugal. Tá. E vai falar mais no final sobre essa questão de investigação, né, dessa consultoria que ele faz no ambiente físico mesmo, para quem está em Portugal. O Gabriel faz isso em Portugal inteiro, acredito. Ah, mas Bruno, Vanessa, eu estou aqui na Suíça, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, o que eu faço? Aí fala com a gente que a gente tem outros profissionais para indicar vocês. Mas para quem está em Portugal especificamente, o Gabriel é a pessoa certa, tá? Mas isso aí a gente fala no final aqui, ele vai primeiro falar o workshop dele. Então, é contigo, querido. Gratidão. O espaço é seu. Obrigado, Bruno e Vanessa. E obrigado a todos que estão aqui presentes e que tiraram aqui uma hora do vosso precioso domingo. Antes de mais, a maior parte do pessoal aqui é português, está está em Portugal, está no Brasil, ou... Eu diria que metade das pessoas Assim, aqui... em que país é que estão? Metade das pessoas que estão, pelo menos aqui agora, ao vivo aqui que eu estou vendo, a metade das pessoas estão em Portugal. E metade estão em outros países da Europa e Estados Unidos. De uma maneira geral, acho que é mais ou menos assim que está o grupo hoje em dia. Muito bem, muito bem. Então, deixem-me só dizer também que é a primeira vez que eu estou a fazer assim uma espécie de podemos chamar isto de uma masterclass, Bruno? Sim. Ok. Então, pronto, eu vou tentar fazer aqui o meu melhor. Eu preparei aqui um bocado uns PowerPoints, não é com o objetivo de espetar uma seca, nem é para ler do PowerPoint, mas é só também para me ajudar aqui um bocado a guiar. Então, pronto, eu vou tentar aqui partilhar já a minha tela. Vocês estão escutando o Gabriel, só a Elizabeth está falando que não está escutando o Gabriel, é só a Elizabeth? Eu acho que é só... Acho que é só a Elizabeth, porque a maior parte do pessoal está a responder, portanto devem ter ouvido. Isso, é só... A Elizabeth é no seu aí, vou mandar uma mensagem para ela no chat. Sim. Entretanto, eu vou tentar aqui abrir o meu... Ora, compartilhar tela, PowerPoint, compartilhar... Estamos aqui a pedir para... Segurança. Acho que vão ter que me dar aqui um minuto ao Bruno e Vanessa, porque isto está-me a pedir aqui para abrir nas preferências do sistema a possibilidade de poder partilhar. Tá, o que você precisa? Quando tento partilhar a minha tela, isto diz aqui que tenho que abrir as preferências do sistema no meu MacBook. Mas deixa-me experimentar aqui. Compartilhar, abrir o sistema de segurança e privacidade. Ok. E se você conseguir tirar depois o seu microfone para fora, eu acho que ele fica mais elevado.
Porque Olha, eu o vou ter pessoal que. tá falando aqui, Sim, espera tá um aí. pouco baixo. Eu vou ter que sair rapidamente do Zoom e voltar a entrar para isto funcionar, está bem? Tá bom, aí tá É rápido. perfeito, o áudio tá bem É bom. rápido, é rápido, é 10 segundos. Tranquilo. Ó, Elizabeth, a minha voz se ouve bem? Não, ele já arrumou ali, ele tá com o microfone de lapela, então tava muito dentro, tava abafado, mas ele já colocou para fora. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Obrigado, né, pela participação aí dessa aula, tirar um tempo do domingo de vocês para estar aqui aprendendo. Parabéns para vocês. Gabriel já está de volta. Bora lá, deixa eu colocar ele como co-host. Ok. Conseguem me ouvir bem? Sim, eu Sim? estou. Sim, aí tá bom, tá bom. Ok, vou abrir aqui o chat. Conseguem todos ouvir bem, certo? Sim. Ok, ótimo. Pronto, então agora vou tentar aqui partilhar. Hum, PowerPoint. Ok. Hum. Conseguem ver, certo? Sim, tá perfeito. Boa, ok. Boa. Pronto, então é assim, eu sou o Gabriel, eu vivo em Portugal, nasci no Luxemburgo e ah, como é que eu, antes de mais, como é que eu cheguei a esta questão dos campos eletromagnéticos e, como dizem os americanos e os ingleses, Electromagnetic Fields, EMFs? Isto tudo começou porque eu nasci com problemas no coração. Eu fui operado 2 vezes, abriram-me o peito, cerraram mesmo o peito, substituíram uma válvula, uma das válvulas, e então eu passei a maior parte da minha vida sempre em hospitais. E isto tudo levou-me a um certo desespero e ao mesmo tempo a aceitar a normalidade de que a minha vida ia ser sempre com prognósticos maus e que a minha vida não ia ser muito longa. Então, para além do coração, eu desenvolvi ao longo da vida montes de problemas de saúde, no qual em 2016, há cerca de 8 anos atrás, acabei acamado durante um ano, quase 2 anos, e isso levou-me a questionar muita coisa e a perguntar se este era mesmo o meu destino. Então, num ato de fé, eu estava de tal maneira desesperado que acabei por decidir largar completamente a medicina convencional, embora que é claro que eu acredito que se tivermos um problema qualquer mais agudo, temos que ir ao hospital. Mas neste momento acredito que se tivermos uma abordagem mais holística, mais 360 e mais natural, conseguimos curar praticamente todos os problemas de saúde. Então, hum, depois, ou seja, nessa altura em que eu estava acamado, acabei mesmo por decidir em largar todos os medicamentos que eu tomava. Eu tomava cerca de 7 medicamentos e eu estava já com cardiomiopatia, estava com montes de problemas que, que me levaram mesmo a procurar estas soluções diferentes. Comecei a ler muitos livros e assim. E entretanto, eu comprei na altura uma sauna para entrar, para fazer desintoxicação. Só que eu comecei-me a sentir estranho dentro da sauna. Eu sentia muitas arritmias, sentia tipo uma eletrificação. Entretanto, eu procurei saber porque é que isto acontecia e descobri que estas saunas, a maior parte delas têm altos campos eletromagnéticos, ok? Especificamente campos magnéticos e elétricos, que eu depois vou um bocado mais à frente falar sobre isso. Então, vários anos depois, depois de ficar bem melhor da minha saúde, eu comecei a estudar e entrar cada vez mais neste tema, alterei muitos hábitos da minha vida, e dos quais um deles, aquilo que teve grande impacto na minha vida, foi mudar o ambiente no qual eu vivo, ok? E o ambiente tem a ver com o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as pessoas que temos à nossa volta, se são tóxicas ou não, e hum, aquilo que não se vê e que acaba por ter um efeito na nossa saúde. E uma dessas coisas são os EMFs, os campos eletromagnéticos. Entretanto, eu estudei bastante este assunto, mudei muitas coisas na minha casa, ainda não está perfeito, mas isto depois também depende um bocado do budget de cada pessoa e daquilo que a pessoa encontra na própria casa. Mas eu cheguei à conclusão que o nosso ambiente tem grande impacto na nossa saúde e com esta eletrificação toda cada vez mais massiva, uh, há uma tendência cada vez mais as pessoas a estarem mais doentes se não se aperceberem que há algo que os está a atacar que eles não conseguem ver, mas que fisicamente está lá e dá para medir tudo, que eu depois tenho aqui certos aparelhos que eu utilizo, uns mais básicos, outros mais profissionais, quando faço consultorias nas casas das pessoas, para detectar o que é que está errado, ok? E quais é que são os níveis desses campos eletromagnéticos que estão à volta das pessoas
mais especificamente na zona onde residem, ok? Que é onde passamos a maior parte do tempo e é onde tentamos restaurar os nossos níveis de stress, onde, né, onde dormimos, e o dormir é um ponto fundamental no meio disto tudo. Aliás, é a parte mais importante e onde eu me foco precisamente a relação entre MFs e sono. Então, aqui o que vocês veem foi o ano passado, quando eu fui tirar a minha formação, 2023, sim, a formação na Áustria. Do lado direito é o Sasha, o dono da clínica e da academia onde eu estudei, que foi a Geo Vital Academy. Do lado esquerdo foi o meu formador. E então, agora, continuando aqui. Perdoem-me se eu tiver aqui algumas coisas a correr menos bem nos PowerPoints e isso. Ok, já consigo. Conseguem ver agora a outra imagem? Se puderem fazer assim. Sim? Ok, perfeito. Pronto, então está a funcionar bem. Lá está, isto foi em 2016. Na altura eu detectei que eu tinha. Isto não foi uma cirurgia ao coração mesmo, mas foi a remoção dos metais, dos ferrinhos que eu tinha à volta do externo depois da cirurgia. Porque eu descobri que tinha altos níveis de alergia a um metal específico, que é o níquel, que eu próprio investiguei o que é que se estava a passar e consegui descobrir a partir de umas análises muito específicas em Barcelona. E, entretanto, convenci no Hospital de Coimbra para me retirarem estes ferros e eu comecei a melhorar bastante depois dessa altura também. Então, isto só para dizer que às vezes já há muita coisa que nós podemos fazer e continuamos com os mesmos problemas ou não melhoramos muito, mas às vezes há um pequeno detalhe, um pequeno 2% de uma mudança pode pode ter grandes consequências positivas na nossa saúde. Então é importante estar atento um bocado a todos os detalhes e tentar melhorar isso e ver qual é que é o outcome. Okay? É claro que isto tem podem chamar isto ser hipocondríaco, mas quem sofreu e quem sofre sabe bem o que é o desespero de querer resolver os problemas de saúde e não conseguir e ser rotulado como hipocondríaco, ok? Então lá está, doença cardíaca à nascença, doenças autoimunes, alergias, ansiedade, depressão, problemas neurológicos, cansaço crónico, depois gera montes de diagnósticos como o intestino, sempre tive problemas de intestino desde pequeno, e traumas de infância, este trauma de ir para hospitais, de cirurgias, de medicamentos, de vários procedimentos, enfim, um montão de coisas. Então, entrando na parte do ambiente e dos EMFs, Electromagnetic Fields, ou então campos eletromagnéticos, o que nós temos há mais de 100 anos aquilo que apareceu são mais especificamente os campos elétricos e os campos magnéticos. Eu distingo os dois porque eles podem surgir de forma diferente ou em conjunto, ok? Mas quando se inventou a luz e as lâmpadas Edison e a eletricidade de forma alternada, a forma como ela é gerada e como entra nas nossas casas, temos estes tipos de campos. Ou seja, isto pode surgir das linhas de distribuição na rua, das tomadas da nossa casa, nas lâmpadas, de todo o tipo de aparelho eletrónico que nós temos. Ok? E isso são os chamados Low Frequency Electric Fields, ou ELF, agora já não sei muito bem inglês, mas são os campos mais baixos, são os campos elétricos e os campos magnéticos. Entretanto, com a evolução disto tudo, apareceu o rádio, radares, e entretanto apareceu a internet, na forma de Wi-Fi, e antenas também, 4G, 5G, agora já estão a implementar o 6G em alguns países, e já se está a falar em muito mais do que isso. E isso trouxe a mistura dos dois campos, que é os campos eletromagnéticos, ok? E que são gerados a partir de antenas, tanto no router como antenas na rua mesmo. Okay? E os nossos telemóveis, obviamente, que são receptores e emissores. Então, aqui o que nós temos vocês veem o meu rato a mexer aqui na tela? Não. Se puderem dizer sim, assim. Sim? Ok, então veem o rato. Perfeito, boa. Lá está, rádio, os computadores, as cell phone towers. E uma coisa muito interessante, não dá para exemplificar aqui porque eu estou no computador, mas se estivesse no telemóvel eu ia-vos... Aliás, não consegui mostrar porque eu não tenho um micro-ondas em casa, especificamente por causa disto que eu ia explicar, mas vocês conseguem ver aqui um router e um micro-ondas, eles funcionam na mesma banda de frequência, agora os routers também já funcionam com 5 GHz, e atenção, isto é um pormenor que depois eu até posso explicar mais, mas basicamente quando vocês agora conectam o Wi-Fi de vossa casa, diz lá 2.4 ou 5.0 GHz. Isto nada a ver, não tem nada a ver com o 5G daquilo que se capta nos telemóveis, ok? Porque o 5G pode funcionar em várias frequências diferentes. Agora, o 2.4 GHz
os micro-ondas utilizam precisamente a mesma banda de frequência dentro desse range de 3.35 a 2.44 qualquer coisa, utilizam a mesma banda de frequências para aquecer as moléculas de água e para aquecer a comida. Ou seja, nós estamos literalmente a queimar a comida para ela aquecer. E se formos a ver, um router Wi-Fi que trabalha na mesma frequência, acontece um bocado os mesmos efeitos térmicos connosco, ok? Claro que não é sentido de forma imediata, mas a longo prazo, dependendo do tempo de exposição e da quantidade e intensidade de exposição, isso pode e poderá gerar efeitos no ambiente, na saúde das pessoas. Então, continuando aqui, aqui uma parte, por exemplo, aqui, isto é como é que é dizer, o espectro todo de campos eletromagnéticos, e nós temos os naturais, que é os infravermelhos, ultravioleta, e depois temos as cores. Isto é o campo visível, aquilo que os nossos olhos percepcionam à nossa volta, é só este bocadinho aqui, e tudo o resto está presente, mas os nossos olhos não percepcionam. No entanto, as nossas células captam esta informação toda, e o nosso corpo responde conforme tudo isto que está à nossa volta. Por exemplo, os infravermelhos. No sol está, a maior parte do sol, o que tem é infravermelho, especialmente de manhã ao nascer do sol e ao pôr do sol, que é quando a gente vê o sol mais laranja, mais vermelho. E isto tem uma série de efeitos que trazem benefícios, obviamente, para o nosso corpo e para o nosso cérebro e para a forma como funciona também o nosso sistema endócrino. E os raios ultravioleta, mais especificamente os UVB, que fazem a produção de vitamina D no nosso corpo. Okay? Então, se os campos eletromagnéticos naturais têm impacto na nossa vida, assumimos que, e está mais que estudado também já agora, embora poderia haver mais estudos, mas eles não são, infelizmente não são financiados, né? Nós sabemos porquê, porque eles não geram um resultado financeiro, esses estudos, então só algumas pessoas com algum interesse mesmo e muito ricos e que têm interesse nesta área é que poderão investir nisto. Infelizmente não é o que acontece, mas há bastante pesquisa e já há bastante estudos sobre isto aqui. Então, eu não sei se estou a ir muito rápido, se estou a ser um bocado complicado. Bruno, Vanessa, vocês podem só Não, tá ótimo, se tá estou a ir ótimo. bem? Tá lindo. Tá? Ok, perfeito. Então, assim, os campos eletromagnéticos eles podem afetar de várias formas. Eu não sou expert nessa área de explicar o que é que acontece no nosso corpo. Aliás, eu deixei aqui aqui em baixo Bioinitiative. Isto aqui é um site que é bioinitiative.org. É um relatório que está todos os anos a ser atualizado com centenas e centenas de páginas a mostrar estudos e artigos sobre esta questão. Então, aquilo que é importante saber é que a membrana das nossas células funcionam com como é que se diz isto em português? Tem uma tensão negativa, ok? Funciona entre menos 25 a menos 50 milivolts. E quando há um campo elétrico que induz uma carga, a palavra era carga, okay? Carga negativa. Quando temos um campo elétrico ou campo magnético que afeta a nossa célula, isso vai induzir uma carga positiva, ok? E as nossas células, como funcionam com a carga negativa, esta alteração, esta polarização vai gerar problemas nas nossas células. E então o que vai acontecer é que os chamados voltage gated calcium channels, que são umas coisas que controlam a entrada e a saída do cálcio nas nossas células, vai haver um excesso de cálcio a entrar nas nossas células, ok? Isto depois vai afetar a nossa mitocôndria, e a mitocôndria, como muitos de vocês suponho que saibam, produz energia, ok? Na forma de ATP. Então, se nós temos um dano na nossa mitocôndria, é difícil conseguirmos ter saúde e vitalidade. Então, a ter a consciência disto tudo é muito importante, porque as nossas células são, e a nossa mitocôndria é muito sensível aos campos eletromagnéticos naturais e aos não naturais, ok? Um mais lado positivo, outro negativo, ok? Então, pronto, tenho aqui a associação entre distúrbios mitocondriais e campos eletromagnéticos, levam ao excesso de cálcio nas nossas células. Isto depois pode levar, lá está, associado a doenças crónicas como arritmias, ansiedade, depressão, autismo, Alzheimer, infertilidade. Por exemplo, ter o telemóvel no bolso é uma estupidez autêntica. Tenho que utilizar esta palavra, é uma estupidez autêntica. Há formas que eu vou explicar, eu agora parece que estou a complicar um bocado, mas eu vou mostrar exemplos muito práticos porque eu sou uma pessoa prática. Eu prefiro sempre focar nas soluções e mostrar aquilo que vocês podem já hoje mudar na vossa vida e aquilo que podem implementar também em casa. É claro que depois...
será, talvez, se vocês acharem, dependendo do estado de saúde de vocês ou de algum familiar que tenham, convém se calhar depois averiguar se é importante ir mais longe ou não, ver o que é que se passa na vossa casa, talvez chamar uma pessoa como eu, ou outra pessoa mais próxima de vocês, que possa fazer uma avaliação e dar uma consultoria e ver o que é que se passa no vosso ambiente e aí adaptar e ajustar a vossa casa. Eu vou ter um vídeo muito interessante no fim para mostrar de uma casa que eu há pouco tempo tive a intervir e ficou um resultado espetacular. Pronto, então é isto que acontece. Para além disto, não tenho aqui nada escrito sobre isso, mas isto afeta, os campos eletromagnéticos afetam muito também, eles reduzem a nossa produção de melatonina. Então, ao reduzir a melatonina, o nosso sono vai ser prejudicado com isso e também a nossa capacidade de combater os radicais livres. Então, lá está, por isso é que o sono, sendo das coisas mais importantes para restabelecer a saúde, ter a melatonina, uma redução de melatonina e afetar o sono, isto depois é um ciclo que não conseguimos sair daquilo. Nós queremos dormir bem, não conseguimos porque temos campos eletromagnéticos no nosso quarto, que é o foco. Para mim os quartos é que é o foco. É claro que há nuances, há situações muito específicas em que uma casa está situada num sítio onde tem linhas de distribuição, ok, à volta da casa, com campos magnéticos gigantes, e contra esses não podemos fazer nada neste tipo de circunstância, e aí, se a pessoa tiver montes de problemas de saúde, aliás, já me aconteceu ir para a casa de umas pessoas e a ver esta situação, e eu, ao entrar na casa, medi logo isso na rua e disse logo, epá, não sei se vale a pena eu continuar a ver o que se passa aqui dentro, eu aconselho vivamente a venderem a casa e mudarem-se de sítio, embora que temos que sempre viver com um bocado de peso na consciência que ao vender a casa vai outra pessoa para lá viver naquele ambiente. Mas infelizmente este é o mundo em que a gente vive, em que isto acontece. Então, pronto, é isto. Assim um bocado no geral, aquilo como afeta a nossa saúde. Agora, quais são os tipos de campos eletromagnéticos? Como é que eles são distinguidos? Nós temos os campos elétricos, ok? Depois temos os campos magnéticos, os dois, ambos são gerados, pode ser pela mesma fonte, mas de forma diferente, ok? Depois temos as radiofrequências, que é aquilo que é o Wi-Fi, os nossos telemóveis, os rádios, as antenas 4G, 5G, 6G. E depois temos a Dirty Electricity, eletricidade suja, que é algo que acontece muito hoje em dia, especialmente depois de virem os computadores, os carregadores de telemóvel, os painéis fotovoltaicos, tudo o que é transformação de energia trouxe mais problemas extras para além daqueles que já estávamos a ter, ok? E depois temos o stress geopático, que é um tipo de stress que surge em sítios específicos, e aí já é um campo, é um campo natural, surge da própria Terra, mas pode causar algum distúrbio na saúde da pessoa. Okay? Não sei se já ouviram falar nisso, stress geopático, geopathic stress. Eu penso que é assim que se diz em português, pelo menos foi assim que me ensinaram na Áustria, e foi muito interessante a experiência. Até tenho fotos, mas se calhar vai custar um bocado encontrar aqui, depois voltar a perder tempo, mas é muito interessante. Até tenho vídeos muito interessantes de como é que esse fenómeno ocorre na Terra, por baixo da crosta da Terra. Então, continuando. Os campos elétricos. Então, nós temos numa casa tudo o que é tomadas, aparelhos, lâmpadas que têm tensão elétrica, aquilo que a gente ouve falar em volts, por exemplo, as pilhas de 1.5 volts ou 5 volts. Nós, na nossa casa, temos 230, 240 volts, aqui na Europa, nos Estados Unidos, 120 volts. E isto é corrente alternada, que entra e sai de casa 60 vezes ou 50 vezes por segundo, que é os chamados Hertz. HZ, é o que a gente vê muitas vezes como referência em alguns aparelhos. Estes campos elétricos, quando nós temos, por exemplo, algum aparelho, mesmo que ele esteja desligado, desde que ele esteja conectado à nossa tomada de casa, ele gera um campo elétrico medido, que pode ser medido até 3 metros. E isto induz uma carga positiva nas nossas células, no nosso corpo todo. O nosso corpo é feito de água, maioritariamente, e esta água recebe esta carga positiva e isto causa stress no nosso sistema, ok? Eu consegui por acaso aqui montar um bocado o meu estaminé aqui ao lado e consigo mostrar mesmo com números nos meus aparelhos, e com um simples multímetro dá para fazer isso. Eu vou mostrar esse exemplo, porque assim vocês em casa podem logo começar a fazer experiências com aparelhos de 20 euros. Como é que uma simples lâmpada, um candeeiro que está ao lado da nossa cama, ligado à tomada, e embora ele esteja desligado, aquilo está, o cabo que vem até à lâmpada tem uma tensão. Um dos cabos vem com tensão, em volts, ok? E isso faz o tal campo elétrico até 3 metros. Então nós estamos ali deitados na cama,
com todos os aparelhos desligados ou aparentemente desligados, mas estamos na mesma a ser afetados por estes campos elétricos, ok? Eu não estou a falar de telemóveis, não estou a falar nada disso. Estou a falar de simples aparelhos como candeeiros ou até um carregador de telemóvel. Pode causar o mesmo efeito, ok? Depois, por exemplo, se nós tivermos na nossa casa uma má instalação elétrica, isto, ou então as tais linhas de distribuição fora de casa, se houver uma má instalação dentro de casa, pode haver também um campo magnético, ok? Nós temos os dois fios que passam em cada cabo, o neutro e a fase, e se eles estiverem separados, ok? Isto pode gerar um campo magnético gigante. E isto, geralmente, é fácil de resolver se for dentro de casa. Se for algo que vem de fora de casa, não se consegue resolver, ok? Só em algumas situações raras é que se consegue. Então, isto só para distinguir que os campos elétricos, os campos magnéticos podem vir de forma diferente. Eu não disse como é que o campo magnético pode acontecer, só disse essa distinção. Mas, por exemplo, quando a gente liga uma lâmpada, há corrente a fluir. Eu vou utilizar o exemplo como, se tivermos uma torneira que está fechada, uma torneira de água, nós temos tensão, pressão, nós temos pressão na ponta da torneira. Isso podemos pensar como um campo elétrico, ok? Se nós abrirmos a torneira, vai haver corrente a fluir, ok? Então aí nós temos corrente. Na eletricidade, isto é medido em amps e isto pode gerar um campo magnético, ok? Então, só quando o aparelho está a funcionar ligado é que gera um campo magnético. Por exemplo, frigoríficos, congeladores, ou esse tipo de coisas geram um campo magnético quase constante. Por isso é que é muito importante, se tivermos uma cama encostada à cabeceira numa parede, no outro lado da parede, se tiver lá um congelador, é quase 99,9% que a zona da cabeça das pessoas, nessa cabeceira da cama, pode estar afetada pelos campos magnéticos. Eu, se calhar agora estou a complicar um bocado mais, não sei. Bruno, Vanessa. Se calhar não me ouviram. Seja como for. Continuando. Radiofrequências. Por acaso até fui eu que gerei isto aqui com inteligência artificial. Fala aí, pessoal, como é que tá? Vocês, né, que tem que engajar aí com o Gabriel, deixem no bate-papo aí o que vocês estão sentindo para ele ir ajustando. Para a gente aqui tá tranquilo, mas cada pessoa aí tem a sua visão, né? Então deixa no chat aí para gente. Isso. Eu por acaso abri agora o chat. Deixem-me dizer também, se alguém tiver uma pergunta, podem já colocar e eu vou também tentando responder. E depois, se quiserem, no fim, claro, guardamos sempre algum tempo. Bruno, Vanessa, quanto tempo é que eu tenho? Quanto tempo é que eu tenho, mais ou menos? É suposto durar quanto tempo? Então, na verdade, fica totalmente a seu critério. O pessoal é estudioso, eles gostam de aprender. Então, fica à vontade aí. A gente não tem limite de tempo aqui, não. A gente está caminhando, eu e a Vanessa, a gente está indo comprar alguma, né, comida, que a gente está sem comida. A gente acabou de chegar de uma viagem aqui, mas a gente está aqui, ironicamente, no Wi-Fi agora. Ok. Eu também estou no Wi-Fi no meu computador, porque eu quero utilizar aqui um aparelho. Tenho um aparelho para escrever e para fazer exemplos e tenho que estar ligado ao Wi-Fi para isto funcionar. Digo isto porque eu normalmente trabalho em minha casa sempre ligado por cabo. Eu já vou mostrar também aqui os adaptadores e isso tudo e a importância que isso tem. Aliás, como é que isso se faz. Então, radiofrequências, lá está. Os micro-ondas funcionam por radiofrequências. Os AirPods, se alguém utilizar isto aqui, recomendo vivamente a pararem já e a venderem os AirPods ou deitar para o lixo, porque isto basicamente é um micro-ondas que vocês têm constantemente no vosso cérebro. Depois, tudo o que é, por exemplo, ratos e teclados sem fios ligado ao computador, substituem por fios. Eu depois no fim vou dar uma lista e este PowerPoint eu vou partilhar convosco depois. O Bruno e a Vanessa passam para vocês. Eu deixo um link para sacarem, porque tem lá no fim, vou mostrar uma lista de coisas que vocês depois podem implementar. E depois, se tiverem dúvidas, podem também mandar Instagram ou WhatsApp, como quiserem. Portanto, eu estou totalmente disponível para responder a qualquer questão assim mais específica, na vossa situação específica também. Então, pronto, cá está. Radiofrequências, as antenas, como vocês estão aqui a ver. Agora, já passou. E depois, o chamado eletricidade suja, dirty electricity. Por exemplo, nós, antes dos carregadores e da transformação de energia em casa, carregadores de telemóvel, dos computadores e assim, nós tínhamos uma eletricidade limpa, que é os tais 50 ciclos por segundo, os 50 Hz. A eletricidade entra e sai fora de casa 50 vezes por segundo. E isto gerava uma curva normal, ok? Suave, assim, constante. Entretanto,
com esta introdução destes aparelhos e destes transformadores todos, nós temos, em vez de ter uma curva suave, nós temos picos constantes assim e fica uma linha feia. E isto basicamente introduz frequências como é que se diz? Em termos em kilohertz, dentro desta curva natural, ok? E isto pode também gerar um campo, ou seja, pode estar dentro das tomadas do nosso quadro elétrico de casa, mas pode gerar também um campo. E isto pode ser tanto de coisas dentro de nossa casa, pode ser dos nossos painéis fotovoltaicos, quem utiliza isso, energia fotovoltaica em casa, ou pode vir mesmo de energia gerada de fora para dentro dos nossos vizinhos. Ou seja, se os vossos vizinhos tiverem painéis fotovoltaicos, é muito possível que vocês também tenham isto. E se viverem num prédio, numa cidade, então vão ter níveis altos disto, de certeza. E depois tenho aqui exemplos e filtros, como é que isto tudo pode ser filtrado em casa. Mas não punha o meu foco, muito foco nisto aqui inicialmente. O foco inicialmente é mudar alguns hábitos que nós temos no nosso dia-a-dia e depois sim poder alterar coisas dentro da nossa casa e conforme vão estudando o assunto ou vão tendo alguma ajuda de uma pessoa como eu, podem depois investigar mais fundo e depois também depende do budget, do orçamento de cada um, de quanto é que pode e quer investir, ou até da necessidade de cada um, porque se a pessoa tem boa saúde, nada disto me está a afetar, eu tenho um sono bom, tenho tudo bem, sinto-me bem, está tudo bem, então se calhar não se vai preocupar tanto, ok? Mas isso é muito relativo, porque lá está, estes efeitos vêm todos mais a médio e longo prazo. Ou então a pessoa até se poderá sentir muito melhor se alterar alguns hábitos, né? Então, muito Só deixa subjetivo. eu fazer só um acréscimo, Gabriel, eu acho que é importante. Uhum. Tá tudo bem, tá tudo certo, até não está. Então, né, mesmo que esteja, é importante fazer essa investigação, como a última frase que o Gabriel falou, é um efeito acumulativo, vai se acumulando ao longo do processo. Então, não espere, né, a bomba explodir para começar a direcionar essas questões. Muito bem, obrigado, Bruno, por acrescentares isso. Então, o outro campo eletromagnético, que é natural, mas que poderá ter efeitos, é o tal stress geopático, que pode vir, por exemplo, de esta linha aqui, uma linha de água por baixo de uma casa, verticalmente por baixo de uma cama, linhas de fricção de zonas de terras diferentes, de materiais e minerais diferentes. Por exemplo, assim, um exemplo muito básico, quando nós temos uma linha de água que passa debaixo de casa e nós não sabemos disso, embora isto dá para medir de uma forma mais intuitiva, são com os tais varetas que se dizem em português, com as varetas, podem ser metálicas ou até de plástico, funciona, e a gente consegue, com alguma sensibilidade e com algum treino, medir se existe uma linha de água naquela zona ou não, ok? E descobrindo isso, conseguimos descobrir muitas vezes porque é que as pessoas, apesar de resolver certas coisas no ambiente deles, porque é que elas estão a dormir mal, ou porque é que têm um problema de saúde específico numa área do corpo. Deixem-me só dizer isto, aos ouvidos de alguns podem agora sentir muito céticos. Eu senti exatamente a mesma coisa. Aliás, eu começo sempre de forma cética quando começo a estudar alguma coisa. No entanto, quando eu fui tirar este curso, o nosso formador meteu-nos todos a estudar isto aqui de forma, ou seja, individual cada um, para no fim nos juntarmos e ver onde é que nós marcamos as zonas que nós descobrimos certas coisas e marcamos 95% de nós marcamos o mesmo problema nos mesmos sítios. Portanto, foi aí que eu comecei a dizer, realmente há aqui qualquer coisa, isto não pode ser coincidência. Então, estudando durante essa semana toda que tivemos a formação, começámos realmente a ver que isto tem efeitos na nossa saúde. E eles falaram de montes de exemplos, que pessoas que estavam a ter um sono mau ou problemas de saúde graves, e em que deslocaram a cama para outro quarto, ou foram simplesmente dormir para outro quarto, onde não é afetado pela linha d'água, e começaram a resolver os problemas de saúde e a dormir melhor. Mas assim, no fundo, o que acontece, como é que este stress geopático é gerado? Temos uma linha de água que pode estar a 5 metros, 3 metros, 10, 20, 30 metros debaixo da crosta da Terra. E quando há passagem de água nessas linhas de água, há fricção dos minerais. E isto gera um campo eletromagnético muito subtil, em espiral, de forma vertical, sempre para cima. Portanto, vocês podem ter uma cama tanto no resto de chão como no primeiro andar ou no topo de um prédio, desde que esteja de forma vertical, aquela zona toda é afetada.
Ok? Então, isto só para apanhar um bocado o stress geopático. Eu não me foco tanto nisto porque nós vivemos como é que é dizer, num prisma em que as pessoas têm tanta coisa por pensar e resolver, e a minha prioridade é sempre os hábitos do dia a dia das pessoas, como é que elas lidam com os EMFs, porque a tecnologia é espetacular, só que ela também prejudica. Então, como é que nós conseguimos encontrar aqui um bocado o equilíbrio, né? Eu utilizo telemóvel todos os dias, utilizo computadores, tenho eletricidade na minha casa e eu tenho que saber conviver com isto. Mas como é que eu posso conviver com isto sem entrar em paranoias e conseguir fazer um setup das coisas para utilizar as coisas, a eletrónica toda de forma prática e funcional, sem estar constantemente aqui, pronto, então agora tenho que fazer isto para que possa utilizar isto. Não, há formas simples de fazer as coisas e hábitos que a gente pode incorporar muito fáceis, ok? Então, há um aparelho, antes de mais, se puderem responder no chat, vocês conseguem ver a minha cara? Conseguem ver a minha câmara? Porque eu só vejo o meu PowerPoint e o chat e não vejo-me a mim próprio. Vocês veem a mim próprio? Se puderem escrever no chat sim ou não. Eu estou a perguntar isto porque eu vou mostrar certos aparelhos na câmara. Ok, conseguem ver, perfeito. Ok, também me estou a ver. Agora consegui, perfeito. Então, eh, se quiserem vocês ser os próprios inspectores do vosso ambiente, há um aparelho que eu recomendo muito, que dá para medir os 3 campos eletromagnéticos, os principais, na vossa casa. E esse aparelho vocês encontram na Amazon França, Amazon Alemanha, encontram facilmente. Preço-qualidade é bastante bom. Alguns pode parecer barato, outros pode parecer mais caro, mas eu sabendo e estando nesta área, isto é um aparelho, chama-se. Eu tenho, atenção, não precisam de apontar nada agora, que eu vou deixar este PowerPoint e tem cá tudo no fim, ok? E tem links, tem tudo. Mas é este aparelho aqui que é o Tri-Field TF2, e ele dá para medir o campo elétrico, campo magnético e dá para medir radiofrequências. Embora que nas radiofrequências ele é pouco sensível, e aí se calhar é preciso outro tipo de aparelhos. Há vários que eu recomendo de 500 euros para cima. Eu utilizo um muito específico que mede o quanto é que o nosso corpo absorve dessas radiofrequências. Isto é um aparelho que eu utilizo quando faço consultoria e inspeção na casa das pessoas, que custa quase 3.000 euros, mas é muito bom porque eu consigo mesmo medir na posição onde eu toco na antena e consigo medir quanto é que eu estou a absorver das antenas e dos telemóveis e tudo o que está em minha casa também. Então, com estes aparelhos, lá está, nós podemos medir, este aqui nós medimos o que está no ar, com o outro posso medir mais especificamente as radiofrequências que o meu corpo absorve. Então, Amazon Tri-Field TF2, depois, este mede o campo elétrico no ar e o campo magnético, campo elétrico e magnético, e algumas radiofrequências, mas podemos em casa, muitos de vocês sabem o que isto é um multímetro que os eletricistas utilizam. Qualquer multímetro básico dá para fazer uma experiência bem engraçada, que é medir qual é que é a tensão elétrica que o nosso corpo está a receber ou como é que é dizer, a captar dos campos elétricos. Mais especificamente, é dos campos elétricos. Okay? Lembre-se daquele exemplo do candeeiro ao lado da nossa, na nossa mesinha de cabeceira quando estamos a dormir e aquilo que o nosso corpo recebe como carga positiva. Com um simples multímetro dá para medir isso. E eu vou já explicar como, depois isto vai ficar gravado e podem rever e repensar isto. Mas muito facilmente, nós colocamos isto no modo de volts e tem normalmente assim uma linha curva, assim tipo uma onda, ok? E deixa-me pôr aqui isto aqui assim. E depois diz DC e AC. Eu meto em AC, que é Alternate Current, que é corrente alternada, ok? Que é aquilo que a gente quer medir. E depois, na outra ponta, este multímetro é mais específico e tem uma barra de cobre, ok? Mas normalmente eles trazem só uma pontinha e também dá para fazer com essa pontinha. E nós podemos ligar o cabo preto à terra, ou seja, na nossa tomada de casa nós temos aquele pin metálico que está sempre à vista. Esse é o que está ligado à terra. Se estiver bem ligado à terra na nossa casa, nós ligamos lá este cabo preto, fazemos conexão lá e com a outra ponta e com a ponta do dedo, os dedos, agarramos na ponta vermelha, metemos lá está em hertz, em volts aqui e depois em AC, e aí eu consigo medir quanto é que é o meu campo elétrico. E já agora, muito curiosamente, vocês conseguem ver bem os números, certo? Se calhar estão ao contrário, mas
diz aqui 250 milivolts, ou seja, 0,2 volts. Então, se eu por acaso agora, eu tenho aqui um tapete de aterramento, alguns de vocês devem saber o que é isto, são tapetes que a gente liga, ou lençóis que a gente liga à tomada de terra de nossa casa, de qualquer quarto que a gente tenha em casa, ou divisão, ou na sala, e eu agora, se tocar com o meu pé, eu tenho aqui este lençol, eu tenho aqui este tapete debaixo dos meus pés. Se eu tocar lá com o meu pé, isto vai quase para zero. Okay? Reparem, vai para 2 milivolts. Isto porquê? Porque aquele campo elétrico que eu estou a captar das lâmpadas do teto deste quarto e do candeeiro que tenho aqui ao meu lado está a gerar um campo elétrico em mim. Só que eu, ao tocar no tapete, por acaso estou a fazer passagem. E isto agora estou a entrar aqui num pormenor, mas é só para vocês perceberem que às vezes pensam, se eu me ligar a um tapete de aterramento ou se estiver a aterrar de alguma forma em casa, eu estou a eliminar os campos eletromagnéticos. Não é bem assim, vocês estão a servir como passador. Então, o importante é parar de bater com a cabeça na parede, em vez de estar sempre a tomar medicamentos e a pensar, eu não tenho dor de cabeça, continuo a bater com a cabeça na parede, mas tomo um medicamento, então não tenho dor de cabeça, está tudo bem. Não, não está nada bem. Neste caso, a lâmpada e esta eletricidade toda à minha volta está a gerar um campo positivo no meu corpo e eu estou a tocar no tapete de aterramento e isto está a fazer passagem pelo meu corpo. Ou seja, isto, né, são nuances. Agora, se eu não tocar em nada e só com a lâmpada que eu tenho aqui ao meu lado, por exemplo, tentar aqui mudar o computador para o lado, eu tenho aqui este candeeiro, isto por acaso é uma lâmpada vermelha que eu utilizo em algumas das minhas saunas, mas ele está desligado, ok? Só que eu na mesma, ele está desligado, só que isto gera na mesma um campo elétrico, com um simples multímetro, consegue-se descobrir. E mesmo estando desligado, isto acontece. Porquê? Porque este cabo, ele traz na mesma tensão elétrica. Quando eu clico no botão, ele vai a corrente a fluir, aí já fecha o circuito, e aí há a corrente a fluir, e aí provavelmente vai gerar um pequeno campo magnético. Neste tipo de lâmpadas não gera, ok? Por causa da forma como ela é construída por dentro. E na maior parte das lâmpadas isto não acontece. Só nas de halogénio e outras que já não me lembro bem o nome. Agora, candeeiro desligado, mas eu tenho na mesma campo elétrico, ok? O campo elétrico só desaparece, ok? Se eu desligar este cabo diretamente da tomada e provavelmente desaparece completamente o campo elétrico se eu desligar o quadro elétrico que controla, os disjuntores que controlam as tomadas todas e as lâmpadas do teto, tudo o que está eletrificado neste quarto. Então, sim, eu sou daquelas pessoas que em casa desligo a maior parte dos botões do meu quadro elétrico parcial do andar de cima, onde estão os quartos. Desligo, embora que eu já não vou lá manualmente ligar e desligar, porque eu tenho um disjuntor muito específico que lê a corrente, ele vê o pedido que há de corrente elétrica, quando eu ligo o candeeiro do quarto, e ele diz, há aqui um pedido, vou ligar, e ele autoliga-se. Quando eu desligo o candeeiro, ele autodesliga-se. Portanto, isto é uma forma mais avançada que se pode implementar numa casa para não ter que andar sempre a desligar e a ligar as coisas. Só para perceberem que existem sim soluções um bocado estranhas. Espero bem não estar aqui agora a entrar em demasiados pormenores, mas assim também pelo menos fica a luzinha de soluções que existem. Então, continuando aqui. Quais são os níveis de exposição e as zonas mais importantes precisamente as zonas onde nós dormimos, os quartos, ok? E a sala de estar, onde passamos grande parte do tempo, que é na zona do sofá. E aí, o que é que a gente mede? É os campos elétricos, os campos magnéticos e as radiofrequências. As radiofrequências convém ser mesmo com um aparelho um bocado mais profissional, porque este tri-field é um bocado limitado nesse aspecto. Por exemplo, o tri-field, eu posso medir o campo elétrico, ok? Eu liguei no campo elétrico e agora tenho 0 volts metro. E ele também não é super sensível para isso, por isso é que eu gosto de utilizar o multímetro para isso ou outros aparelhos que eu tenho. Agora, se eu chegar com isto aqui, com este medidor perto do cabo desta lâmpada, isto provavelmente vai aumentar o valor, ok? Reparem. Não sei se conseguem ver. Agora, se eu ligar o candeeiro, fica pior, porquê? Porque a corrente, a tensão está até aqui em baixo. Aqui em cima não tem nada. Mas se eu ligar isto, reparem. Isto é o campo elétrico, ok? E ele pode ir até 3 metros da fonte. Então nós tendo várias fontes,
há também uma luta por estes campos elétricos. Então há uma sopa destes campos elétricos, ok? Agora, campo magnético. Lá está, só muito próximo é que nós temos um campo magnético, hum, ou seja, como é que é dizer? Um campo magnético que esteja acima dos níveis que a gente quer. Com este aparelho, qual é que é o nível? Aliás, em qualquer aparelho, isto é medido em miligauss. Estou a falar do campo magnético. E nós queremos, numa situação ideal, é abaixo de 0,3 miligauss, que é o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui oscilações entre 0,1 e 0,3. Se eu chegar muito próximo da lâmpada, nós vamos ter aqui um campo magnético para este valor a subir. Okay? Mas isto eu estou encostado à lâmpada. Tenho 2,2. O que é que acontece, por exemplo, em muitas situações? Em muitas não, mas em algumas situações acontece o quê? Nós termos, por exemplo, um frigorífico, já expliquei isso há bocado, atrás de uma parede, na mesma parede, ou seja, oposta, mas na mesma parede onde está a pessoa a dormir e tem este campo magnético. E não sabe porque é que tem um sono péssimo e porque é que sofre dores de cabeça crónicas ou cansaço crónico. E a solução é bem simples, é descobrir, né, primeiro, é medir e descobrir, e ou sair desse quarto, ou mudar a cama. Aliás, eu posso contar uma história muito rápido. Fui ao Algarve ano passado de férias, fomos para uma casa, e é claro que eu levo este aparelho sempre comigo. A minha mulher acha-me um chato, mas desta vez valeu muito a pena, porque eu cheguei ao quarto e descobri um campo magnético enorme na cabeceira. E eu assim, isto não é normal. E vim cá fora, à casa, aquilo era uma casa só assim, em resto de chão, geminado, e atrás da fachada, pronto, onde estava a cama, estava um PT, que é um posto de transformação elétrico, onde iam ligar as casas todas. Portanto, qual é que era a solução? Obviamente eu não podia retirar aquele posto de transformação. O que é que eu fiz? A cama, simplesmente desloquei-a para a outra parede do quarto e nós pusemos a cabeça do outro lado, na outra parede. Ou seja, alterámos também, invertemos a cabeceira da cama. E o campo magnético aí já não era mensurável. Com este aparelho eu descobri isso. E tivemos umas férias boas, que poderiam ter sido más se eu não tivesse levado este aparelho. E podiam não ter descoberto isto. Okay? E há alguns estudos já a indicar, por exemplo, crianças com leucemia, níveis de acima de 1 miligauss é o suficiente, com exposição mais longa. Já há associação entre isso e crianças com leucemia, problemas de fertilidade, inúmeras coisas. Portanto, isto não é assim uma brincadeira, é algo que nós devemos mesmo ter atenção, ok? Aliás, eu não disse, mas aliás, eu penso que eu disse um bocado, mas a minha saúde melhorou bastante quando eu mudei o ambiente da minha casa. Por isso é que eu tenho muita paixão por este assunto, ok? E por isso é que eu acho que tem mesmo muita relevância e muita importância falar disto aqui, apesar de que é claro que no meu meio do dia a dia eu não falo muito sobre isto, a maior parte das pessoas nem sequer sabe que eu faço isto, só a minha família, e mesmo assim, entre família, evito um bocado, né? Sou é aquele chato que cada vez que vejo alguém a falar com o telemóvel na cabeça, eu digo, pá, estás aí, estás a pedi-las, né? Então, eu já falo um bocado desses hábitos do dia a dia, tenho aqui uma lista disso, mas eu há cerca de 4 ou 5 anos que eu não falo nem um segundo com o telemóvel encostado na cabeça. Eu não quero saber se eu estou numa caixa de supermercado, eu tenho sempre altifalante ou utilizo os fones com fio, ok? Então, agora, indo outra vez mais específico, relativamente ao campo elétrico, com o multímetro, com este aparelho que eu mostrei há bocado, vocês conseguem comprar por 20, 30 euros na Amazon ou numa loja qualquer, dos chineses ou uma loja de componentes eletrónicos. O ideal é vocês, na zona onde estão a dormir, na vossa cama, deitados, medir isto e ter níveis abaixo de 10 milivolts. Se conseguirem isto aqui, vocês vão ver que a maior parte, a maior parte dos problemas que vocês têm para adormecer e de sono e de conseguir relaxar na cama vai melhorar bastante, ok? Ou melhor, a melhor forma de o fazer até é, podem até nem medir nada, é simplesmente desligar o quadro de casa. É claro que convém deixar ligado só os disjuntores que controlam o frigorífico e os congeladores, ok? Esse aí, porque senão vai descongelar tudo durante a noite. Mas ligam o quadro de casa e deixam isso ligado e vocês vão ver que vão ter uma noite de sono diferente, ok? Estou a ver aqui uma pergunta: tomadas que estejam perto da cama e não tem nada ligado, constituem perigo? Como neutralizar? É uma boa pergunta, e há nuances nisso. Por exemplo, se for uma casa, um pormenor, mas importante. Casas de madeira. Podem pensar, materiais naturais e tal, é péssimo, porque não é que seja péssima madeira, é péssimo a nível de construção. Os cabos passam
e as tomadas estão dentro das madeiras e naquelas paredes ocas e a madeira não isola o campo elétrico, ok? Ele isola o contacto elétrico, mas não isola o campo elétrico e o campo magnético. Portanto, casas de madeira não é bom nesse aspecto. Agora, se nós medirmos com o multímetro, é um facto que as tomadas que temos ao lado, na mesinha de cabeceira, se não tiver lá nada ligado, medindo com o multímetro, se vocês desativarem o disjuntor do quadro elétrico que controla esse circuito dessas tomadas, vai haver uma alteração dos valores. Portanto, acaba por ter sempre um certo efeito, ok? Não é tão, talvez não seja tão importante como desligar mesmo um cabo de uma tomada, mas eu considero que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu prefiro mesmo desativar essas tomadas, ok? Não sei se respondi bem à pergunta, Vera, ou não. Uma placa de indução na cozinha pode criar um... Sim, sim. Aliás, induz mesmo um campo magnético muito, muito, muito grande. O exaustor que temos na cabeça também, porque tudo o que é motores e tudo o que gera uma indução elétrica, gera campos magnéticos. Agora, claro que se estivermos a cozinhar e estamos um bocado afastados e tal, estamos ali um minuto, meio minuto, né, vamos mexendo nas coisas. Agora, isso aí não tem grande relevância, porque é um tempo de exposição muito curto, mas se estivermos lá dezenas de minutos à conversa, com a barriga encostada naquilo, não acho muito bom fazer isso, ok? Agora, eu tinha uma placa de indução, quando vim morar para esta casa, fui eu que a construí, na altura não tinha tanta percepção sobre estas coisas, mas quando a minha mulher ficou grávida, eu mudei logo a nossa placa de indução e meti uma de gás. Eu nem sequer tinha gás em casa, tive que fazer uma conduta de gás, e meter uma botija na rua, mas a gente fez essa mudança. Eu tirei e meti gás. Não é perfeito, gás também, nós sabemos disso, mas entre o mal, prefiro o menos mal. Então eu troquei mesmo a de indução. E as vitrocerâmicas têm o mesmo problema, mas não tanto. Eu tinha tapado com aqueles protetores para crianças, como passei. Sim, sim, mas esses protetores para crianças não fazem nada. Isso é só mesmo para as crianças não poderem lá meter algum cabo ou os dedos. Desativá-las, lá está, é com o disjuntor no quadro elétrico. E depois é assim, quem começar a fazer isso, se alguém de vocês começar a desligar tudo no quarto e pensa, então, mas eu preciso de luz de noite, como é que eu vou à casa de banho? Então, eu utilizo um candeeiro também, que é recargável, mas durante a noite tem mais que luz suficiente para fazer o que eu preciso, de ir à casa de banho assim, ou beber água. E este aqui, ainda por cima é luz vermelha, que isto, não sei, o Bruno e a Vanessa de certeza que já vos educou sobre isso, a importância que tem alterar o vosso... Eu tenho aqui alguns exemplos também no fim. Mas, basicamente, eu não preciso de eletricidade à noite porque tenho estes candeeiros espalhados pela casa. Ok? Aliás, estes candeeiros, eu tenho os sites e os links para isso tudo onde podem adquirir estas coisas, depois eu tenho no fim. Ok. Então, dicas, eu vou uma a uma e vou tentar demonstrar alguma coisa, ok? Antes de mais, por exemplo, eu esqueci-me de exemplificar, mas este tal aparelho mede os campos vindos de radiofrequências, ok? Por exemplo, antenas 4G e 5G que vêm da rua, eu consigo medir o que o meu corpo absorve. Por exemplo, neste caso, neste quarto onde eu estou, vou ligar agora, vocês até vão conseguir ouvir o ruído. E os ruídos têm muito a ver com as frequências, ok? Que vêm de fora. Não sei se conseguem ouvir. Vou agora baixar o som. Mas, por exemplo, vamos medir. Nós queremos ter, neste aparelho, nós queremos ter abaixo de 30 microvolts. Se eu tocar, vamos ver quanto é que isto me afeta. O que eu apanho aqui. Então, eu tenho aqui 1600 microvolts. Isto é muito mau. A última casa que nós fizemos uma intervenção bem intensa, a pessoa, os que compraram a casa, tinham níveis muito similares a estes aqui. Ou seja, nós estamos centenas de vezes acima daquilo que a gente pretende, ok? E porquê é que eu tenho níveis tão altos neste quarto? Este não é o quarto onde eu durmo, porque do outro lado desta casa está ali uma pequena montanha e estão lá antenas, ok? Agora, vocês pensam, então, mas contra isso não há nada a fazer. Há soluções, se vocês acharem importante e se tiverem orçamento para isso, se não tiverem, eu acho relevante e importante arranjar orçamento para isso, que é investir em uma das duas soluções. Ou um Faraday Cage, que é
uma rede mosqueteira que a gente mete do teto a apanhar a cama toda e uma tela debaixo da cama que faz tipo uma gaiola e que protege contra a radiação vindo de fora. E isto ajuda muito para o sono, especialmente em situações em que, a exposição às radiofrequências é tão grande. E a outra solução, em vez dessa, é blindar mesmo o quarto com uma tinta feita de chumbo e prata muito específica, que a gente passa com várias camadas, tetos, paredes, e metemos uma tela no chão, e depois metemos cortinas anti-radiação. Eu vou mostrar um vídeo no fim de 3, 4 minutos de uma casa que há poucas semanas atrás que nós blindámos, e aí nós criamos uma gaiola ancestral para ter aquele sono que tinham os nossos ancestrais, né? Que os nossos bisavós tinham e que nós nunca soubemos o que é isso, porque sempre vivemos neste ambiente eletrificado, ok? Então, existe essa solução, acaba por ser um bocado mais dispendiosa, mas eu acho que vale a pena. Eu não fiz isso no meu quarto ainda, por vários pormenores, porque tenho uma casa de banho no quarto e tenho que pensar numa solução melhor. Então, e também não houve o budget ainda para isso, nem a paciência, até porque, entretanto, nasceu um filho meu, e também porque os níveis não são assim tão altos para eu ter que fazer uma intervenção já imediata. Mas se tivermos assim valores acima de 100 microvolts, e eu ali estava a 1600 neste momento, se tivermos acima de 100, já é importante, dependendo do estado de saúde das pessoas naquela casa, ter alguma intervenção ou não. Então, dicas assim muito práticas, agora nesta lista, desligar o Wi-Fi à noite, ok? Aí vocês podem pensar, ok, mas se eu desligar o Wi-Fi à noite, o meu router em casa, como é que eu posso ir à internet? É claro que isto é considerando que vocês metem um avião, o telemóvel em modo avião, mas vocês precisam de mandar um e-mail ou fazer qualquer coisa, ou estar ali a fazer scroll, ou ouvir um podcast, qualquer coisa, e querem ter acesso à internet. Claro, podem tirar de modo avião, abrir o 4G e aceder assim se tiverem o Wi-Fi desligado. Agora, em minha casa, o que é que eu fiz como solução? Tenho os dois routers. Tenho o router principal. Aliás, eu vou tentar... Bruno, eu tenho quanto tempo? Consigo estar aqui pelo menos mais 20 minutos? Eles se calhar não estão a ouvir porque estão a fazer compras. Mas deixa-me só ver se consigo fazer aqui uma coisa bem gira. Fica à vontade, quanto tu precisar aí. A Ok, gente está tranquilo. porque eu tenho... Oi, não é isto. Porque eu tenho mesmo muita vontade de mostrar isto, que é uma coisa que vocês com pouco dinheiro podem fazer em casa. Podem alterar assim já. Ora, partilhar tela. A ver se consigo mesmo fazer isto. É aqui. Boa. Remarkable. Compartilhar. Screen is all active. Ok, connect to app. Uau, acho que vou conseguir. Perfeito. Vocês conseguem ver eu a escrever? Tenho que abrir o chat para conseguir ler. Onde é que está o chat? Ah. Um, Já consegui abrir o chat. Por mim, ok. Conseguem escrever no chat sim ou não, se conseguem ver o que eu estou a partilhar? Aliás. E... Sheets. Ok, certo, Augusto, obrigado por estar aqui até agora. Então, conseguem ver mesmo o que eu estou a escrever aqui? Epa, porra, a minha é que não está a dar muito bem agora, não sei porquê. Bem, eu só vou fazer uma última tentativa. Se não der, eu vou continuar a falar. Ok. Screen share. Connect to app. Accept. Boa. Penso que agora vai dar. Então,
eu tenho estava a falar do Wi-Fi em casa, como é que eu faço? Qual é que é o objetivo? Como é que eu faço para utilizar os telefones e o computador em casa, mesmo com o Wi-Fi desligado? Por exemplo, no meu caso, o que é que eu faço? Eu, durante o dia, tenho um Wi-Fi ligado, eu utilizo um router muito específico que já emite 90% menos radiação, mas mantém a velocidade da internet mesmo assim intacta. Eu tenho no fim deste PowerPoint, vocês conseguem ver qual é que é esse router. Deixo aqui já escrito, que é o JRS Eco 100, ok? Agora, mesmo não tendo este router, o que é que na prática eu faço? À noite, a partir de uma certa hora, eu desligo o router. Neste router especificamente, eu ponho um horário para ele se desligar, porque a gente não quer dormir com Wi-Fi à noite em casa. É claro que se viverem num prédio com apartamentos, onde vivem outras pessoas, vão apanhar sempre o Wi-Fi das outras pessoas. Mas lá está, lembrem-se que a proximidade tem grande importância. Portanto, quanto mais longe estiverem os vossos vizinhos, melhor. Agora, o vosso router de casa geralmente é o que está mais próximo. Então, se eu desativar esse router à noite em casa e quer estar com o telemóvel em modo avião, essa é uma das dicas que eu tenho aqui na lista, é metam em modo avião quando vão dormir, ok? Mas quer estar na mesma na internet ouvir o podcast ou uma coisa qualquer. O que é que eu faço? Eu tenho o router principal, ok? Principal, que tem internet vindo de fora, ok? E ele tem várias saídas de rede por cabo. E ele também tem Wi-Fi, ok? Ele também tem Wi-Fi. Só que eu desativo o Wi-Fi deste aqui, eu desativo internamente no router, ok? Dá para entrar numa página na internet e desativar o Wi-Fi disto. Depois há outras nuances, mas agora para não me alongar muito. E ligo um cabo ao router principal que traz internet da rua, certo? E liga um segundo router, que utilizo só para Wi-Fi, ok? E este router ligo e desligo à noite, ok? Ele estando desligado à noite, como é que eu tenho internet? Eu utilizo isto, está ligado ao computador, por exemplo, por cabo de rede, ok? Uma ficha de rede. Outro cabo ligado a um switch que tem várias portas, que vai ligar ao quarto 1, ao quarto 2, depois dependendo da altura em que vocês construíram a vossa casa, isto já está mais concebido mais para este sentido ou não. Em algumas situações tem que se mesmo andar a furar um bocado as paredes e tetos para passar cabos. Mas então, eu tenho tudo por cabo para cada quarto. E no telemóvel, se vocês me conseguirem ver, no telemóvel vocês podem ligar um simples adaptador, assim, ok? Existe para iPhone, Amazon, existe para Android, em que liga o cabo de rede da vossa tomada de rede no vosso quarto, que está ligado neste sistema todo que eu estava a mostrar, e a outra porta liga ao telemóvel. Então vocês conseguem estar em modo avião no telemóvel e na internet, caso estejam na cama já com tudo desligado e querem internet na mesma e não querem estar a ligar o 4G, ok? Então, isso é para o telemóvel e depois, claro que existem os mesmos adaptadores, USB, ou neste caso isto é USB-C, com porta de rede. Então eu tenho tudo ligado por cabo em minha casa. É claro que em algumas circunstâncias, durante o dia estou com Wi-Fi a tratar de certos assuntos. E aí, nesse caso, eu utilizo o router, o JRS Eco 100, que é o meu router que emite Wi-Fi em casa. Ele é um bocado caro, mas se não quiserem investir nisso aí, um simples router de 20, 30 euros, em que vocês utilizam só para o Wi-Fi, que desligam manualmente à noite, ou então metem uma daquelas fichas onde liga o próprio router e que liga a tomada, que dá para programar a hora em que ele desliga e liga, ok? Isto já pensando numa espécie de uma automatização. Então, vou agora partilhar novamente o PowerPoint. Espero bem que vocês estejam a achar isso interessante. Como isto é a primeira vez que eu estou a fazer isto. Então, cá está. Eu estou quase a acabar, ok? Agora eu vou só passar pelas soluções todas. Depois vou mostrar no vídeo e depois podem perguntar tudo o que quiserem. Então, esta é a questão do Wi-Fi. Segundo, utilizar cabos Ethernet blindados, ou seja, são cabos por fio. Depois há cabos mais específicos blindados, outros não blindados, depende. Depois isto entra algumas nuances, ok? Mas não precisam pensar nisso tudo agora.
reduzir, obviamente, o uso do telemóvel. Eu meto o telemóvel sempre no bolso de trás, ou seja, no rabo, nunca perto das partes íntimas. E de preferência em modo avião e só ligo quando preciso fazer uma chamada. No meu estilo de vida não dá, eu tenho 2 empresas, fundei 2 empresas, tenho outros negócios e então tenho que estar constantemente contactável. Mas quando estou num sítio parado, em casa ou no escritório ou numa obra qualquer ou assim, eu tenho o telemóvel numa zona que eu consigo ouvir se alguém me telefonar, não ando com ele no bolso, porque não há necessidade disso, ok? Em casa está sempre ali na mesa da cozinha e eu estou 4, 5 metros afastado daquilo. E tentar sempre, quando estou no computador e estou em reuniões ou a fazer telefonemas para pessoas, tento sempre fazer ou marcar as chamadas pelo WhatsApp, por internet, com o computador ligado por cabo, em vez de estar ligado por Wi-Fi. Claro, pôr o modo avião à noite nos telemóveis todos. Cuidado que nos iPhones tem aquela nuance que os símbolos do Wi-Fi e do Bluetooth muitas vezes ficam tipo cinzentos, e então convém mesmo ir às definições e desativar mesmo, ok, nas propriedades, nas definições do iPhone, mesmo desativar, para que não esteja o Wi-Fi e o Bluetooth a pulsar constantemente. Porquê? Porque o telemóvel, mesmo quando a gente não está conectado a um Bluetooth, a um aparelho qualquer Bluetooth ou Wi-Fi, o nosso telemóvel está sempre a pulsar sinal porque ele está a procurar um receptor e um emissor. Ok? Então aquilo está na mesma a bombardear frequências. Por isso, o vosso computador também, não só o telemóvel, se vocês estiverem ligado por fio, vão sempre ao símbolo do Wi-Fi e ao símbolo do Bluetooth e desativem aquilo. Porque mesmo não estando conectado a nada, o vosso computador está a pulsar e emitir frequências, ok? Pormenor muito importante este aqui. Vocês vão reparar que é tanta coisa à nossa volta, mas devagarinho, passo a passo, vão desativando certas coisas na vossa casa. A televisão é a mesma coisa, as smart TVs. Têm ligação por cabo, então eu ligo aquilo por cabo ao meu router principal e desativo o Wi-Fi e Bluetooth da televisão. Eu vou mais além porque eu sei que as televisões, muitas delas, emitem na mesma frequências com o Wi-Fi desligado. Eu até abri a minha televisão e desativei atrás o módulo do Wi-Fi. Tem lá um módulo muito simples que dá para aceder, eletrónico, só tem um cabo, desativo. Eu não tenho Wi-Fi na televisão, mas tenho aquilo ligado por cabo. Tenho acesso à Netflix, tenho acesso ao YouTube, a tudo na televisão. Então é importante desligar o Bluetooth de todos os aparelhos e o Wi-Fi de todos os aparelhos em casa. Substituir telefones sem fio por telefones com fios, ou seja, o nosso router principal tem uma ligação para o telefone de casa não precisa de ser sem fios, podem comprar um de 40 euros que é com fio, ok? Isto porque já sei que as pessoas, mas modo avião à noite, depois como é que é as chamadas de emergência, urgência? Isso é tão raro acontecer, mas se acontecer, dão o vosso número de telefone fixo de casa aos vossos familiares e amigos. Lá está, limitar o uso do telefone no corpo. Utilizar headphones por fio, de preferência aqueles que são com tubos de ar. Há uns muito específicos. Eu não tenho isso aqui na lista, mas se alguém tiver curiosidade pode-me perguntar. O telemóvel, utilizar 4G em vez de 5G, ok? A gente não sabe o que é que o 5G vai criar, mas é muito mais avançado e 100 vezes superior ao 4G. Portanto, ele não está tão estudado como o 4G, mas obviamente que é preferível ter precaução do que esperar pelos efeitos, pelos danos. Então, desativar o modo 5G no telemóvel e o 4G. Para mim, o 4G chega e sobra para aquilo que eu preciso, eu não vejo necessidade de haver mais. E depois, ratos, teclados, impressoras, etc., tudo por fio, cabo de rede. Okay? Os monitores de bebê, em vez disso, há uns que têm menos radiação, que só ativam quando o bebê fala, grita ou mexe. Ou então há câmaras normais de casa, para pôr no exterior ou no interior, que liga por cabo em vez do Wi-Fi. Okay? Depois, forno convencional em vez de micro-ondas, porque o forno convencional aquece com resistências elétricas, enquanto que o micro-ondas emite uma radiofrequência enorme que vai até dezenas de metros. Nós podemos estar fora de casa com o micro-ondas ligado e aquilo está a pulsar radiofrequências enormes. Okay? Então, é engraçado quando vejo alguém com a cabeça encostada ao micro-ondas para ver se a comida já está quente, nem imagina que está a fritar o cérebro naquele momento. Então, desconectar os aparelhos elétricos e relógios à noite do quarto, de preferência ir ao disjuntor do quadro. Podem fazer a experiência e o teste com o multímetro deitado na vossa cama. Vocês depois no replay podem ver como é que eu fiz aquilo, e se tiverem alguma pergunta podem perguntar. Mas fazer esse teste e vão desligar disjuntor a disjuntor, ok? Para ver qual é que tem aí mais efeito no vosso corpo, até chegarem aos menos 10 milivolts. Depois, lâmpadas. Preferir lâmpadas incandescentes, as antigas, do que os LEDs modernos, porque os LEDs fazem flicker e têm muita luz azul. As lâmpadas incandescentes, as antigas, não são permitidas à venda na Europa, mas felizmente ainda há sites que vendem isto. Eu deixei um link onde eu compro essas lâmpadas. Elas funcionam com
2700 Kelvin, ou seja, têm praticamente nenhuma luz azul, só alguma luz verde. A luz azul que está presente nestas lâmpadas modernas, nestes LEDs, são disruptoras da melatonina, portanto afetam o nosso sono. Não é natural utilizar isso à noite. É uma luz alien, extraterrestre para nós e muito recente. Depois, manter afastado tudo o que pode emitir campos magnéticos, né? Motores, frigoríficos, congeladores, transformadores, etc. Principalmente das nossas zonas de estar e de dormir. E claro que depois, dito isto tudo, vocês ficaram se calhar ainda mais confusos e mais em pânico, mas se quiserem podem contratar uma pessoa como eu, ou algum, por exemplo, a academia onde eu estudei, a GeoVital, tem profissionais espalhados pelo mundo, eles até no site dele têm uma lista de algum deles, mas é preferível sempre perguntarem-me a mim para eu aconselhar alguém, porque eu tenho acesso direto ao fundador da clínica, que já existe há várias décadas, e eles conseguem sempre recomendar o melhor profissional na vossa área, na vossa zona. Cá em Portugal, eu desloco-me para qualquer lado, eu dou um orçamento para a consultoria só, e depois, dependendo daquilo que encontramos, podemos implementar, e dependendo daquilo, do budget, do orçamento e da necessidade, da urgência da pessoa, depois também dou um orçamento para aquilo que é preciso intervir na casa, ou a tal tinta contra a radiação, ou no caso de quererem coisas mais específicas, como alterar a linha distribuição de internet da vossa casa, a questão dos disjuntores para ativar e desativar automaticamente as vossas tomadas do quarto. Então, há assim várias coisas que eu faço. E agora vou só deixar aqui um vídeo do que eu fiz há pouco tempo numa casa, e depois estou aberto para qualquer pergunta. Já vos amassei se calhar um bocadinho, nem sei quanto tempo é que passou, mas vou deixar aqui o vídeo. Espero bem que o som do vídeo dê. Eu vou pôr um bocado o vídeo durante 10 segundos e, por favor, digam-me logo no chat se conseguem ouvir o som do vídeo ou não, ok? Então, temos aqui 2 quartos. Conseguem ouvir que o som do vídeo? vamos Uau, habilitar. ok, então vou pôr outra vez do início. É que eu não ouço o som, mas se vocês ouvem é o que interessa. Então, temos aqui 2 quartos que vamos blindar contra a radiação eletromagnética e, mais especificamente, com o propósito de bloquear radiações vindas de fora, a nível de radiofrequências de 4G, 5G, Wi-Fi de vizinhos, etc. Então, vamos colocar uma rede contra a radiação por baixo deste tapete. Vamos tirar papel de parede, pintar estas paredes, tetos, e vamos criar, por exemplo, neste quarto, uma autêntica gaiola contra a radiação, e vamos colocar também uma cortina anti-radiação. E depois do trabalho feito, vamos fazer novas medições. E, por exemplo, neste quarto aqui, a nível de radiofrequências, nós temos valores bastante altos. Nós aqui, o que nós queremos é, quando eu tocar isto aqui, dá para testar, nós queremos aqui valores abaixo de 100, idealmente abaixo de 30. Então nós aqui, eu não tenho qualquer telemóvel agora ligado à rede móvel, e temos aqui valores acima de 1000 microvolts. Nós estamos aqui cerca de 10 a 20 vezes acima dos valores que nós queremos. Estamos a fazer a primeira reparação das partes antes de dar a primeira mão da tinta anti-radiação. A primeira camada de tinta contra a radiação eletromagnética. Isto vai levar 3 camadas, depois mais uma no fim. 3 camadas é suficiente contra o 5G e contra o 4G, obviamente, mas vamos deixar claro que já se anda a falar atualmente em 6G, e assim já estamos protegidos para os próximos anos, digamos assim. Então, à parte, pausei. Esta tinta é preta, ok? Esta tinta bloqueia a radiação, mas no fim o resultado não é para ficar assim preto. Nós podemos pintar com outra tinta depois por cima disto tudo. Isto fica definitivo lá escondido, ok? Está a acabar de dar a primeira camada. Agora vamos testar aqui se a terra que temos na tomada já está a fazer condutividade com condução com a tinta da parede.
Se fizer um bip, é sinal. Aqui o que nós estamos a fazer é ver se há passagem de terra para a tinta, porque a tinta é conductiva. Ou seja, como ela é feita de chumbo e de prata, ela faz condução elétrica, só que ela cria uma camada refletora contra as radiofrequências vindas de fora. E porquê é que a gente liga a tinta à terra? Porque os campos elétricos que estão nestas tomadas e nos cabos que passam dentro da parede são bloqueados automaticamente também. Portanto, isto resolve também aquela questão das tomadas que há bocado, não sei se foi a Vera que perguntou. Está a fazer ligação, ok, com a tinta também. Então, isto quer dizer que agora, depois de vai estar ligado àquela fita também, os elétricos, tudo o que está atrás da parede, por cima do teto, todos os cabos e por baixo do chão, todos esses campos elétricos já não vão afetar esta área do quarto, ok? E para além disso, a rede que vai ali também, a rede não, a cortina anti-radiação, isso juntamente com esta tinta toda e o chão, vai também bloquear contra radiações eletromagnéticas de radiofrequência, ou seja, tudo o que é as antenas 4G, 5G, rádio, etc., tudo o que vai para dentro contra esta tinta e faz um ricochete, volta para trás, não entra, não penetra aqui para dentro, ok? Porque essas radiofrequências, elas penetram betão, tijolo, etc., mas não penetram esta tinta. E ela está, nós estamos a meter especificamente 4 camadas nisto tudo, camadas de tinta, para bloquear já contra o futuro 6G, que já se anda a falar nisso. Então já instalámos a cortina, já estão as paredes, o teto blindado e o chão por baixo deste soalho, e agora vamos fazer o teste final. Nós estamos com leituras acima de 1000 microvolts, e agora podes fechar a cortina. Parem só. Reparem, o chão está blindado, as paredes e o teto estão blindados, faltava a janela. E porquê é que tínhamos valores muito altos com a janela ainda não, sem a tela? Porque neste caso específico as antenas estavam do outro lado da ria, ou seja, do lado das janelas. Portanto, a tela, aqui neste caso, teve grande impacto. E agora muita gente pergunta, então mas se eu meter só uma tela, neste caso resolvia o problema? Não é bem assim, porque elas radiofrequências passam à volta, por cima e penetram na mesma. Portanto, quando se faz este tipo de trabalho, mesmo que as antenas estejam numa direção só, num sentido só, convém mesmo criar uma gaiola, ou seja, fechar mesmo o quarto todo com esta tinta e esta blindagem. Lá está, nós aqui conseguimos ter valores abaixo de 30 microvolts, que é o que nós queremos, ok? Pronto, e é isto aqui. Acho que acabou. Agora vou sair daqui do... interromper. É isto. Bruno, Vanessa, vocês estão aí? Vou já ver aqui algumas perguntas que eu não respondi. Palmira, vocês estão a ouvir, não estão? Digam sim, por favor, no chat. Ok, perfeito. Estava aqui a perguntar a Palmira, o telemóvel em modo avião pode ficar junto de nós à noite? Sim, pode. Desde que esteja mesmo modo avião e que aquelas tais opções do Wi-Fi e Bluetooth estejam mesmo desligadas nas definições. Então, eu geralmente tenho este hábito, não é muito bom, mas desde que nasceu o meu filho, o nosso sono não tem sido o mesmo. Epá, lá está, são coisas que não têm nada a ver com os EMFs, né? A gente nem controla sempre tudo e ele dorme connosco. Mas então eu tenho tendência agora, por, não sei, por várias razões, deve ter acontecido que eu à noite já só consigo entrar assim, desligar-me um bocado a ouvir um podcast ou uma coisa mais meditativa, alguma coisa que pronto, que me faça embalar. Então, muitas vezes eu estou com o telemóvel, isto só para dizer que estou com o telemóvel em modo avião, com os fones, com fios, obviamente que não é com os AirPods, com Bluetooth, sem fios, e ouço uma coisa qualquer e depois dá-me assim o sono de forma natural, passado 15, 20 minutos, e automaticamente ponho o telemóvel para lá da vizinha de cabeceira, mas às vezes acontece, o telemóvel fica ali muito próximo da cabeça, mas isso não, em modo avião não há problema. Desde que não esteja ligado, atenção, se o telemóvel estiver ligado à tomada, ok, para carregar o telemóvel, isso é péssimo, porque temos um campo elétrico enorme e um campo magnético do próprio transformador do telemóvel, ok? Agora deixa-me só te mostrar uma coisa, que eu tenho aqui alguns aparelhos. Isto são filtros que eu utilizo para aquela chamada eletricidade suja. Tenho alguns 15 na minha casa, dá para medir os valores e a gente vai espalhando estes pelas tomadas todas de casa e vai filtrando a eletricidade suja.
Carregar o telemóvel à noite na cama, utilizem power bank, isso não emite campo elétrico, funciona com corrente contínua e é recargável, né? O próprio power bank. Então, o power bank, carregar o telemóvel à noite, se precisarem de carregar à noite, não há problema nenhum. Depois mais. Utilizar lâmpadas, de preferência. Atenção, eu tinha aqui mais qualquer coisa. Deixem-me só aqui partilhar. Tenho aqui umas coisas. Eu não sei como escapou-me aqui uma coisa no PowerPoint. Está aqui. Reproduzir início. Importante, foco no sono, reduzir a luz à noite, a luz azul, ok? Então, eu utilizo muito à noite, quando se põe o sol, óculos amarelos, ok? Bloqueia a luz azul, mas mantém alguma verde para conseguir navegar pela cozinha e cozinhar e fazer as minhas tarefas à noite. E depois, uma boa hora antes de ir para a cama, ou quando estou a ver televisão à noite, meto os óculos mesmo vermelhos, ok? Eu deixei aí também, agora no fim, vão ver aqui no PowerPoint um link de onde eu compro a maior parte destas coisas, destes pequenos gadgets, candeeiros, telas para o telemóvel, óculos e assim. Depois, há uma versão no telemóvel para o iPhone. Eu não tenho agora aqui o meu iPhone, mas podem pesquisar no YouTube How to Reduce Blue Light iPhone no YouTube, e uma forma muito simples de vocês configurarem um atalho para tirar a luz azul do telemóvel, para à noite poderem estar na cama em modo avião, ouvir um podcast ou uma coisa qualquer sem receber com aquela luz muito forte que reduz a vossa melatonina. Blindar o quarto todo contra a luz vinda de fora, ou seja, bons stores e blackouts para não entrar nenhuma luz do exterior. Eu acho isto super importante e relevante. Eu, quando vou para um hotel e não consigo blindar, eu fico super frustrado, por isso é que eu levo sempre vendas aos olhos. No meu MacBook, nos computadores da Apple, há um software que é o Iris Tech, para configurar a luz azul conforme o horário do dia. À noite, por exemplo, eu utilizo isto com 2000 Kelvin na configuração deste software e consigo fazer as minhas coisas no computador sem receber também aquela luz azul toda, embora eu utilize os óculos, né, na maior parte das vezes. E depois as tais lâmpadas incandescentes, que eu já deixo aqui o link a seguir, e os candeeiros vermelhos recargáveis ou a pilhas. E depois, por exemplo, isto é uma lâmpada também incandescente, mas esta é vermelha de aquecimento, ok? Pronto. Depois, então, melhorar sono igual melhor saúde em todos os aspectos. 4 aspectos fundamentais e ambientais para melhorar o sono. Melhorar o sono, não são 4, mas são 6. Eu, na altura, pensei que ia pôr 4, mas pus 6. Então, redução de exposição dos campos eletromagnéticos, eliminação de luz artificial azul-verde, aterramento ao dormir. Mas tem várias nuances, é preferível perguntarem-me alguma coisa. Uma das empresas que eu tenho, nós fornecemos e vendemos este tipo de tapetes e lençóis, mas explicamos às pessoas que o ideal mesmo é ligar com uma haste metálica na rua, e também, claro que aconselhamos a reduzir os EMFs antes de introduzir o aterramento. Eu acho que o aterramento funciona muito bem, mas quando bem aplicado no quarto, ok? Mas a minha experiência pessoal e de toda a gente à minha volta e a clientes meus dizem o sono é transformado quando dormem aterrados. E claro, ter atenção a questões de bolor na casa, se tiverem problemas de umidade, condensação, etc., convém mesmo procurar empresas de construção profissionais nesta área para descobrir e reduzir ou eliminar completamente qualquer tipo de bolor que vocês tenham em casa. Isso tem efeitos muito maus para a saúde. E claro, o ar-condicionado, há bocado acho que alguém perguntou sobre o ar-condicionado. Eu utilizo o ar-condicionado do quarto, é a única coisa que está ligada à eletricidade, mas ele está felizmente afastado da cama, não manda ar diretamente para cima de nós e não induz um campo elétrico suficientemente alto para eu ficar preocupado, até porque eu, no verão, se tiver a temperatura do quarto quente, eu não consigo dormir. Então eu prefiro ter algum campo elétrico vindo do ar-condicionado para dormir a 21, 22 graus do que estar, pronto, do que estar a dormir com calor, porque não consigo. Então meto o ar-condicionado de facto ali entre os 19, 20, 21, 22. E ventilar o quarto sempre durante o dia, ou mesmo à noite, deixar a janela sempre um bocadinho aberta. Então o sono é muito importante. Eu, desde que melhorei o meu sono, a minha saúde melhorou no geral. Embora que com o nascimento do filho tivemos as nossas dificuldades e temos de vez em quando as nossas dificuldades. Links, contactos, estão aqui os links. Eu vou depois deixar este PowerPoint para o Bruno partilhar convosco. Este é o site onde eu vou, blockbluelight.co.k. Eles têm envio sem passar pela alfândega, tem essa opção no checkout. Podem utilizar o meu código, que eu tenho uma mini comissão disto, não é nada relevante, não vivo absolutamente nada disto,
mas se quiserem eu agradeço, se utilizarem o código, assim vocês têm um desconto e eu ganho uma pequena comissão. Um, o tal site Iristech é o tal software para os computadores Mac. As minhas saunas, eu produzo e vendo saunas, então tenho mantas sauna que a gente se deita lá dentro e depois tenho saunas que são as tendas e estou agora a lançar umas novas saunas de madeira muito bonitas, com design fixe, obviamente todas elas protegidas contra os campos eletromagnéticos, porque isto são tecnologias que utilizam muita eletricidade e geram muitos campos elétricos e magnéticos, mas no meu caso eu produzi isto aqui sem ter esses danos, sou um bocado conhecido, não digo mundialmente, mas embora é um bocado, porque eu vou a algumas feiras a Amsterdão, vou a Londres e assim, apresento estes produtos, faço isso agora há 2 anos, então se alguém quiser ter uma sauna que tem montes de benefícios para a vossa saúde, certeza que o Bruno e a Vanessa já partilharam convosco isso, mas sauna, reduzir a minha exposição a campos eletromagnéticos, mudar a minha alimentação, tomar suplementos, beber água, muita água de manhã em jejum. Eu estou a dizer só assim algumas coisas que eu fiz para recuperar a minha saúde. Enemas de água, epá, fiz tanta coisa, banhos frios, mais rezar, meditar, tudo isto são coisas que me ajudaram imenso, ok? E depois as lâmpadas incandescentes que vocês encontram à venda é nesse site, lightinthebox.com, metem mesmo na pesquisa desse site incandescent bulb, ok? E está aí o meu contacto do WhatsApp, está aí o meu Instagram, e eu acho que acabei. Pronto. 1h30, not bad. É isto. Não... Boa, muito bom. Gratidão. Pessoal, dúvidas? Gabriel, você tem um tempinho para tirar dúvida do pessoal? O quê? Você tem um tempinho para responder as dúvidas das pessoas que estão aqui ao vivo? Tenho tempo e vontade. Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer, como sempre, organizado aqui. Se vocês quiserem falar, levante a mãozinha. Se não, deixa no chat também. Tem algumas dúvidas no chat aqui, não sei se você já conseguiu responder. A Sandra está fazendo uma questão, a Beatriz está perguntando sobre aterramento para dormir. Mas se alguém quiser falar, levante a mãozinha do Zoom, tá? A Sônia está com a mãozinha levantada, a Ana também. Então vamos na ordem, Sônia e depois a Ana. Olá, boa tarde a todos. Olha, Olá, Sônia. a minha questão é a seguinte: nós falámos aqui, pronto, tem muita coisa que me despertou alguma curiosidade, embora algumas delas eu já tenho a pôr em prática, mas há aqui uma dúvida que me veio há pouco tempo: é a relação dos campos eletromagnéticos com a air fry. Chegou-me aos ouvidos que a air fry é tão ou mais perigosa do que o micro-ondas. E eu gostava de saber a opinião pronto, de alguém entendido, porque isto fake news, a gente sabe, está sempre a rolar ideias novas, e eu gostava de saber qual é a opinião que tens da air fry, pronto, e da maneira como os alimentos são cozinhados na mesma. A Sónia está a perguntar air fryer, certo? Aquelas... Air fryer, sim, é isso. Uma boa pergunta. Eu não sei responder a isso, mas entre escolher uma fritadeira normal, convencional e uma air fryer, eu prefiro air fryer, sem dúvida, né? Sim, até porque eu também. eu considero que os óleos vegetais, principalmente as batatas fritas, são feitas em óleos vegetais, ou mesmo até em azeite. Eu acho que é das piores coisas que a gente pode comer. Então, entre um mal e outro, prefiro air fryer. Agora, entre air fryer e micro-ondas, não sei muito bem, mas eu suponho que a air fryer funciona muito com o calor com resistências. Eu penso que não há problema, Eu acho que se sim. for isso. Eu acho que sim, que é assim, mas pronto, no outro dia começaram a dizer que não era assim tão saudável como diziam. Micro-ondas não tenho esse problema, porque desde que entrei no PEC foi das primeiras coisas que me desfiz. Agarrei, é que nem doei, porque comecei a achar que fazia mal demais, que me fazia a mim, fazia aos outros, deitei fora. Só que depois adquiri uma air fryer que não tem forno. Eu mudei de casa há relativamente pouco tempo, há 1 ano, o que me permitiu já fazer essa situação toda dos disjuntores e já desligar tudo à noite e essas coisas todas. Também tenho um irmão que é eletricista, também ajudou. Agora, essa situação da air fryer, agora fica um bocadinho na dúvida, porque eu cozinho muita coisa na air fryer, porque também já não uso óleo vegetal há 4 anos. A air fryer, Sônia, a questão da air fryer em relação aos campos eletromagnéticos,
não tem nada a ver com micro-ondas. A única questão é continua tendo eletricidade, então é só não ficar ali próximo do lado, mas o campo é outro tipo de campo, é o campo elétrico e magnético que o Gabriel falou, tá? Então não Eu penso tem que o Airfryer não questão... utiliza micro-ondas, ou seja, não utiliza radiofrequência, mas é claro que tem um campo elétrico e um campo Exato. magnético, provavelmente também, Certo. mas não Também há forno, é como um forno, se calhar, digo eu. também há forno elétrico. Aqui a questão é a qualidade da comida. A comida mantém a qualidade de uma comida feita no forno. Eu Pois, acho, mas isso eu não pronto, sei muito bem, não sou muito expert nessa área. Eu pessoalmente eu gosto muito de comer a comida, quanto menos cozinhada, melhor. Por exemplo, eu fui vegetariano muitos anos, mas agora como carne há 2 ou 3 anos, e como quase só carne vermelha, e a carne vermelha que eu como é quase crua. Eu certo. passo muito pouco, é muito mal passada. Ok, está bem. Então depois eu peço ao Bruno para ele pesquisar um bocadinho mais sobre, pronto, esta situação, porque eu gostava de saber se a qualidade da comida está. Não, da Airfryer Pronto, esse aí já tá definido. A questão é só não ficar muito próximo da panela em si, porque ela é como se fosse um forno elétrico, vai ter esse campo elétrico, só que não é um campo de micro-ondas, que vai, essa radiação, era outro tipo de radiação, e ela não tem a distância, o alcance tão grande. Então, quando estiver cozinhando, é só não ficar ali por muito tempo, literalmente do lado, por muito tempo. Se você conseguir, né? Claro que tem hora que você tá lá mexendo na comida, e em relação à claro. comida em si, é o que a gente fala, né? Sobre o método de cozinhar, a maneira como a gente cozinha, a procedência e a maneira como a gente trata os alimentos. Alguns alimentos são melhores digeridos quando cozidos e outros não. Então depende do alimento. A carne, como o Gabriel falou, é muito melhor quando está mais crua, né, do que cozida. Então depende do alimento. Ok, obrigado. Era isso que eu Nada. queria saber. Obrigado Obrigado. pronto, por esta aula fantástica. Muito obrigada. Obrigado. Bora lá então. Deixa eu tirar aqui. Obrigado, Sônia, querida. Ana, tá com a mãozinha levantada também? Se você conseguir tirar do mudo e fazer a sua pergunta em relação à aula, tá? Por favor, as questões sobre a aula. Sim, a minha é mesmo sobre a aula. Boa tarde a todos. É o seguinte: a casa dos meus avós tinha chumbo na parede e eu recordo-me que aquilo teve que ser feito obras para tirar o chumbo, porque disseram que o chumbo era altamente cancerígeno. E agora a minha dúvida fica: essa tinta, como é para impermeabilizar, para vedar os campos eletromagnéticos, também é à base de chumbo. O quão prejudicial isso também poderá eventualmente ser na nossa saúde. Ou seja, nós eliminamos os campos eletromagnéticos, mas em Fui eu que fiquei sem net? Não, acho que não. Aqui está a dar deste lado, certo? Acho que foi daquele lado. Não, acho que ela caiu lá. Mas eu não sei Ana, se vai tá... voltar ou não, mas eu posso responder assim muito rapidamente. A quantidade de chumbo é muito pouca, é mais à base de prata, claro que não existe materiais perfeitos para conseguir resolver uma coisa, às vezes prejudica-se noutra, só que como esta tinta leva outra camada, aliás, leva várias camadas de outra tinta para ter um design diferente, ou branco, ou bege, ou outra cor qualquer, por cima daquilo é como se tivéssemos a tinta estancada, portanto não há porosidades nem poros que vêm para o ar. Portanto, isso fica logo resolvida a questão do chumbo. Ok, caiu aqui, o Zoom dela caiu. Então, depois ela pode escutar no replay. Perfeito, então, mais alguém quer falar? Ser tirado do mudo? Levante a mãozinha do Zoom, senão vamos para o chat também, pode deixar no chat as questões, tá? A Sandra, tu consegue ver também o chat, né? Estou a ver aqui, quantos metros de geladeira ou de aparelhos que não podes ser desligado, a gente deve dormir? Pelo menos 3 metros. Assim, uma resposta muito direta, 3 metros. Não entendi o aterramento para dormir. Então, o aterramento, nós quando andamos descalços na rua, ok, nós estamos a ligar-nos ao campo negativo da Terra, ok? À carga negativa que a Terra tem. Dito negativo não é negativo, no sentido de consequência, ok? Nós estamos a ligar à energia da Terra e o nosso corpo estabiliza, ok? A nossa carga elétrica estabiliza quando nós estamos aterrados. E então, já voltou aqui a Ana e os colegas.
Então, estava a perguntar sobre o chumbo. A quantidade de chumbo é mínima, é mais à base de prata, só que é claro que não existe muitos perfeitos. Quando se tenta resolver uma coisa, muitas vezes existe o prodício noutra coisa. Mas como existem depois, a gente vai aplicar depois desta tinta toda, vamos aplicar mais tinta por cima normal, ou seja, tinta branca ou assim, que é para quê? Nós não queremos que o quarto fique todo escuro, todo preto, ok? Então nós como aplicamos outras camadas, e como aquilo é preto por trás, provavelmente temos que aplicar uma camada cinzenta e depois, pá, aí 3 ou 4 camadas, talvez não tanto, mas pelo menos 2 ou 3 camadas temos que aplicar de outra tinta qualquer. Se for branco tem que ser mesmo 3 camadas, ou seja, nós temos criamos uma estanquidade, nós estamos a estancar a tinta preta que está atrás, portanto não há poros que vão sair para dentro para dentro do quarto, ou seja, as pessoas não vão respirar nada disso. Então há essa segurança que nos dá sabendo que aquilo fica tapado na mesma. Não sei se isto dá algum descanso quando se pensa nesta questão ou não. Pelo menos a mim dá-me. Eu acho que parou. Ah, sim, já está a Ana. E aí, ali no chat também, Não Gabriel. se consegue ouvir, Ana. Eu acho que tem que se. Acho que tem que pedir para ativar o som, não sei. Só um pouquinho, deixa eu tirar ela do mudo novamente, que ela saiu, agora eu perdi ela aqui, agora... Ok, Ok, Ana, já Isso. estou. Já me conseguem ouvir? Sim, sim. já. Pronto. No caso das paredes do meu avô, eles tinham chumbo no meio das paredes. Eu recordo-me que eles tinham, olha o pôr do sol, ele tinha um chumbo no meio das paredes, e as paredes tiveram que ser deitadas abaixo para ser reconstruídas novamente para eliminar mesmo o chumbo. Uau. Por isso é que eu fiquei naquela tipo, por um lado temos o chumbo, por outro lado temos os campos eletromagnéticos, mas os campos eletromagnéticos devem ser mais prejudiciais do que o chumbo, deduzo eu. Pois, eu não sei responder a isso, o que é mais prejudicial ou não. Agora, eu vivo bem descansado, sabendo que o chumbo que está escondido atrás de várias camadas de tinta está-me a resolver os campos eletromagnéticos. E até Pronto, porque era nós isso que eu podemos queria depois perceber. aplicar, sim, nós podemos depois aplicar por cima desta tinta contra a radiação, podemos aplicar tintas não tão tóxicas, embora que isto é tudo um bocado mais caro, certo? Porque existem tintas hoje em dia, pelo pouco que eu pesquisei, menos tóxicas. Agora é assim, eu tenho um medidor, um VOC meter, que é o mede os Volatile Organic Compounds, e mede outro tipo de tóxicos no ar, e por acaso, não nesta casa, mas noutra antes, onde aplicámos esta tinta, eu fiz uma leitura destes VOCs, é o chamado VOC, Volatile Organic Compounds. Medi isso e outros parâmetros que este aparelho tem, e não houve alteração nenhuma naquilo que a gente respirou depois de aplicar estas tintas todas. Portanto, por acaso eu tive essa questão assim, será que isto aqui mexe aqui alguma coisa? Agora, a nível de medição, eu não encontrei nada. Eu estou muito curioso, é porque é que se deram tanto ao trabalho de eliminar esse chumbo? Como é que chegaram à conclusão que esse chumbo era tão prejudicial dentro da parede escondido? Isso aí é que deixa um bocado curioso. Antigamente usava-se o chumbo em materiais de construção. Hoje em dia foi descoberto que o chumbo é altamente prejudicial à saúde, nomeadamente é altamente cancerígeno. Realmente, o meu avô morreu de cancro, o meu tio teve cancro, pronto. Aí é o amianto? Sim, eu ia perguntar, não será que estão a falar do lusalite e do amianto? Amianto, O lusalite, de facto, eu tudo. tinha lusalite no meu telhado de casa e eu tive que o tirar todo fora antes de reconstruir a minha casa. Sim, mas no caso das paredes era chumbo, não é? Não tinha ideia. Então não sei, pronto, ok. Pronto, mas de qualquer forma isto deve ser mais benéfico, digo eu, do que o chumbo, não é? Pronto, porque realmente o meu avô morreu de cancro, é um facto. E tive muitos casos de cancro na família. E que realmente viveram naquela casa, não é? Que foi ele que reconstruiu a casa, que ele era engenheiro civil, foi ele que reconstruiu, e na altura era o que se usava. Por isso é que isso saltou-me ao ouvido. Uhum. Ok. E se for uma casa construída em betão, também em betão armado, também é preciso esse tipo de isolamento? Ana, posso só interrompê-la? Sim. Eu tive este tempo todo a falar em chumbo. Atenção, eu quando tirei a informação foi tudo em inglês e eu estava a fazer confusão de grafite com chumbo. O que eles utilizam é carbono e grafite, não é chumbo e prata. Eu enganei-me aqui naquilo que eu estava a dizer.
E eu agora que começou a questionar isto tudo, eu comecei a pensar, espera aí, não é chumbo, é grafite e carbono. E eu agora, enquanto estava a falar assim faz comigo, sentido. não, enquanto estava a falar comigo, enquanto estava a ouvir agora o que estava a dizer, eu estava só a pesquisar, a ter a certeza, e estava a ver a lista dos materiais das tintas da GeoVital, que é o T98, é o modelo de tinta que nós utilizamos, e é grafite e carbono, é tinta de carbono, ok? Por isso é que ela é muito escura, é preta. Então assim faz todo sentido para mim, já não faz confusão. Pronto. E Pronto, então assim, podem pesquisar GeoVital T98 Materials, está aí. Isto é o que eu utilizo. Pronto. Ok, agradeço. Epá, E em é que relação ao... assim, e em eu relação... falo 5 línguas, eu falo bem inglês e eu quase tudo o que eu aprendo, a maior parte dos podcasts que até dou em inglês é tudo, e eu agora entrei no modo de falar em chumbo e prata, e não, é grafite e carbono, e por isso é que a tinta é preta, por causa do carbono. Ok, agradeço. Outra questão é betão armado. O betão armado, as casas construídas agora em betão armado também precisam desse isolamento ou já estão isoladas por natureza? O isolamento contra o quê, mais especificamente? Contra os campos eletromagnéticos. Pois, depende de quais estamos a falar. Por exemplo, se for radiofrequência... Os que vêm de fora? Os que vêm de fora, não blinda. Não blinda. O betão armado Não blinda para os campos que vêm no interior e é betão na maior parte da composição. O betão deixa passar radiofrequências. Agora, a nível de campos elétricos, que é os cabos que passam nas paredes de tijolo e de betão, esses cabos, como a casa está toda suportada sobre uma fundação de betão e ligado à terra, efetivamente, sobre os pilares e as sapatas e as vigas e isso tudo está a fazer aterramento e está a levar o campo elétrico para a terra, porque o campo elétrico procura sempre água e terra. Então, nesse aspecto, o campo elétrico ele é altamente isolado dentro daquilo que corre nas paredes de tijolo, betão, etc. Porque isto são materiais minerais. Tem muito... O cimento é um material... E se for pedra mesmo? Aqueles blocos grandes de pedra? Aquelas casas muito antigas. É muito melhor. Eu, construindo uma casa, prefiro muito mais em betão armado ou pedra. Pedra não tanto, porque a pedra por causa da condensação. Mas prefiro muito mais em pedra e tijolo do que madeira. Diga, desculpa. Prefiro muito mais pedra, prefiro muito mais tijolo e betão armado, etc., do que assim, materiais com cimentos, né, com minerais, do que madeira. Pedra bloqueia a entrada? Pedra bloqueia a entrada como? Dos campos eletromagnéticos? Não. Pedra não bloqueia a entrada. A pedra não bloqueia a entrada dos campos magnéticos. Fala, Manu. A pedra não bloqueia a entrada dos campos eletromagnéticos. Das radiofrequências, se for pedra muito grossa, acaba efetivamente por reduzir um bocadinho, sim. Meninas, vocês estão confundindo, presta atenção nas aulas e veja lá os guias, vocês todas já têm a disponibilidade disso, da aula dos campos eletromagnéticos. Quando a gente fala campos eletromagnéticos, não é uma coisa. Existem 5 tipos de campos eletromagnéticos, como o Gabriel falou aqui. Existe elétrico, magnético, de Wi-Fi, estresse geopático e dirty electricity. São 5 tipos, então cada um é diferente um do outro. Então confiram lá os guias que a gente tem, cada um necessita de uma abordagem diferente. Ok, está bem, agradeço. Sim. Agradeço, gratidão, foi uma grande ajuda. Obrigado eu por terem estado atentas e atentos a ouvir o que eu tinha para dizer. Nós é que agradecemos. Boa, muito boas as perguntas, né? E confiram lá os guias, né? Esse é um assunto. Sim, vamos ter que rever esta aula, porque esta aula, inclusivamente, tem imenso conteúdo, realmente, e é muita coisa para nós estarmos a assimilar confusão, tudo mas é assim mesmo. nesta hora. Mas sim, agradeço porque acrescentou imenso conhecimento, sem dúvida. Muito bom. Gratidão. Onde é que vocês estão aí, as 3? Tem 3 aí, eu tô vendo. Estamos 3. Em casa, estamos aqui na Foz. A Elizabeth também cá está. A Elizabeth aí também. Estamos aqui em casa, estamos aqui na Foz. Estamos aqui a ver o pôr. O Paulo também cá está. Sim, estamos aqui a ver o pôr. Tivemos ali a ver o pôr do sol. E a Adelaide também está aqui. Uhul! Está tudo bem. Muito massa. Legal.
Hoje foi dia de Muito reencontro. bom. Vamos lá, E então. mergulhos no mar. E Valeu, mergulhos no queridos. mar. Gratidão aí para todo E mundo. vencer traumas do mar de estar na areia, no mar. Eu consegui entrar no mar com E uma mergulhou e tudo. Aê, boa. Muito bom. Valeu, queridos. Valeu, Paulo. Um abraço. Até já. Valeu. Valeu. Vamos lá, então, continuar aqui. A questão, Gabriel, depois a gente responde outras aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão de aterramento ao dormir. Para quem escutou o nosso primeiro bate-papo que a gente fez no podcast, a gente até trouxe à tona esse assunto, mas vamos falar novamente aqui sobre esse assunto, Gabriel. Sim. Então, eu por acaso estou neste momento aterrado. Eu tenho um tapete aqui debaixo dos meus pés. Eu posso puxar aqui este tapete aqui, ok? Isto está para utilizar no computador, assim, para estar com o braço lá encostado ou por baixo dos pés, descalço. E depois há lençóis para meter na cama para dormir aterrado. Agora, assim, eu pessoalmente, eu vejo a maior parte das pessoas, aliás, se não quase todas, dizem sempre que o sono deles melhora bastante quando aplicam isto na cama. Agora, isto tem algumas nuances, que é, por exemplo, uma casa com muita dirty electricity, onde ligam isto à terra de uma tomada na casa, tenho as minhas questões relativamente a isso. Não sei se será melhor dormir não aterrado do que aterrado numa circunstância dessas. Por isso, qual é que é a situação ideal mesmo? É saber qual é o nível de MFs que temos no nosso quarto, onde dormimos, e depois sim meter um lençol de aterramento e de preferência ligar esse lençol diretamente com um cabo que vai para a rua, ok? E com uma haste metálica espetada na terra. Isto é a situação ideal. Agora, uma casa onde a redução de EMFs é reduzida à noite, que é o caso em minha casa, né? Que eu jogo muito com a questão do quadro elétrico, em que eu reduzo os campos elétricos e, por sua vez, reduzo a dirty electricity. E, para além disso, eu tenho filtros instalados contra a dirty electricity, a chamada eletricidade suja. O meu lençol está ligado à tomada e o nosso sono é simplesmente melhor com isso do que sem isso. E os meus familiares, meus amigos, isso tudo. Portanto, por isso é que eu continuo a promover e a vender este tipo de soluções, porque é uma coisa tão barata e que ajuda bastante a ter um sono mais profundo. Certo, então, para todo mundo aqui, o que o Gabriel está falando, existem esses tapetinhos e lençóis, colchão, não colchão, mas travesseiro, cobertor, tem bastante hoje em dia, que você utiliza e aí você conecta um cabo, às vezes na tomada, ou às vezes diretamente no solo. Idealmente, a gente conecta no solo, tá? Agora, se você conseguir ter certeza que a sua casa tem esses níveis de campos eletromagnéticos baixos, talvez você consiga até mesmo diretamente na tomada. Mas aí tem que testar e tem que ver como é que você vai se sentir. O seu corpo vai se comunicar com você ao longo dos dias e você vai ter uma resposta, né, mais precisa. A gente pode falar outro dia sobre esses assuntos aí com vocês também, já que é uma questão mais pontual aí. Deixa eu ver aqui mais, Gabriel, se tem alguma questão específica. Sara, essa questão dos banho frios, fica tranquilo que a gente, né, a Sara é nova aqui, está começando o processo dela, então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente com você, não se preocupe com isso agora, tá? Você está com intolerância nesse momento, você vai desenvolver essa habilidade, né, a sua tireoide vai funcionar melhor e você vai resistir melhor ao frio, e é um processo adaptativo, como você viu ali as meninas falando da Alda, né, tem umas meninas ali que já têm mais habilidade nessa questão, outras estão desenvolvendo, então fica tranquilo que vai chegar o seu momento, tá? E aí a Mônica também está com a mãozinha levantada. Mônica, quer falar com a gente? Quer falar com o Gabriel? Só tirar do mudo, por favor. Olá, viva, boa tarde, Gabriel. Eu, durante o vídeo, fiquei aqui curiosa e com vontade de saber umas quantas coisas. O Gabriel mostrou, no fundo, parecia uma tomada elétrica, como se fosse
que se metia na tomada supostamente para neutralizar a tomada. Parecia assim um transformador ou uma extensão. Hum. Isto aqui? Agora não estou a ver o Gabriel, estou só a ver o símbolo do... Aquilo quando eu estava a falar em filtros, era isso. Sim, isso, exato. Esses tais filtros é os chamados Stetzer filters. Só que é assim, isto aqui é só para eletricidade suja e é preciso um aparelho muito específico para medir isso em casa. Mas não é Epá, algo que... Sim? Diga. Pronto, porque é assim, o meu quarto tem uma única tomada e a tomada está no sítio lógico para estar a cama. Portanto, para a cama estar ali, eu estou mesmo com a cabeça na tomada. Quando comecei a fazer o PEC, até mudei a cama de sítio para a minha outra hipótese de pôr a cama, que é que com a tomada para os pés, mas mesmo assim acaba por não ser, se calhar, uma coisa muito boa. Eu estava a ver, pronto, como é que de alguma forma podia neutralizar. Também gostava de saber O onde é melhor que era se medir pode primeiro. adquirir essa questão do tapete de aterramento, porque eu acabo por passar muito tempo ao computador e poderia ser, às vezes, à falta pronto, de poder estar na natureza do computador, poderia ser alguma coisa, se calhar, um bocadinho boa. Era para dizer também que aquele filtro Iristec dá para pôr noutros computadores que não sejam os Mac, isso aí dá. Como só falou que dava para os Macs, estou a dizer que dá para os outros também. O Iristec, não Ah, pensava que era só para Macs que dava. Ok. não me dá para aplicar. Uma pessoa tem direito a um mês grátis e depois paga 15 euros. É barato, é 15 euros por ano, o que é. Pronto, Pode e prosseguir. saber também onde é que o Gabriel mora, se é muito longe e mais ou menos como é que podia custar essa consulta de o vir a casa medir e quanto mais não seja para perceber onde é que estou metido. Sim, eu moro aqui no centro, mais centro de Portugal, em Ceia, perto da Serra da Estrela. E Longe, dependendo moro no Algarve. do Algarve. Mas eu vou ao Algarve, por acaso, muitas vezes. Pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por ano eu vou. Até um dos meus objetivos é morar grande parte da minha vida do ano no Algarve, porque a minha saúde é muito melhor no Algarve. Ok. Não sei, Olha aí, o que a gente falou para vocês. Olha mas, só, mas os Mônica, valores isso aí depois a devem gente vai ter o ser, contato do Gabriel e aí você fala diretamente com ele sobre essas questões, tá? sim, sim. Está bem, está bem. Não, era mais para saber. Agora a pergunta era mais para saber se valia a pena comprar aquele aparelho de ligar à tomada e onde é que se podia arranjar as cortinas e aquele tapete Lençóis de aterramento. Tem o Gabriel vende, então se você quiser, tem o contato dele aqui, o site. Ok. E é o Não que é a o gente, não é o que a gente oferece. as cortinas e os Sim. tapetes de Só que aterramento e essas as coisas. cortinas é um material um bocado dispendioso e tem que ser colocado depois de saber exatamente quais é que são os níveis e só vale Pois, a por pena isso. aplicar depois de blindar o quarto todo também. Portanto, é assim uma coisa que não é... Por exemplo, uma cortina de uma Sim, janela com 3 sim. metros de comprimento pode custar à vontade 600, 700 euros. Pois, está bem, está bem. Ou mais. Está ok. Ok. Ok, pronto. Então, depois, tendo o contacto, posso contactar e tentar perceber. Até o Gabriel pode vir de férias e dar aqui um saltinho com os seus empregados. Está bem? Certo? Muito Muito obrigado. bem, Mónica. Ok, a Moninha tá aqui. Quer dar um oi, Mona? Quem é? É a turma do PEC. Oi, a Mônica. Ó. Cadê a Mônica? A Moninha chegou aqui. Mais alguém, queridos? Mais alguém tem alguma dúvida sobre o que o Gabriel compartilhou com a gente hoje? Fechou? Então tá. Se ninguém tem mais questão, então. Gabriel, mais alguma mensagem final para o pessoal? Alguma questão aí que você queira compartilhar com a gente? Não, olha, agradeço muito o facto de haver pessoas aqui que se mantiveram até ao fim a ouvir-me. Para mim é sempre um prazer isso, porque nós sabemos que nós, entre família e amigos, muitas vezes estamos incompreendidos, mas aqui entre esta tribo somos altamente compreendidos e entendidos,
e conseguimos nos ajudar sempre constantemente uns aos outros com o conhecimento e com as experiências que temos. Então, o meu único objetivo mesmo é passar a minha experiência para os outros e o meu conhecimento que eu adquiri devido ao meu próprio desespero, que eu tive com problemas de saúde. Eu estou vivo por vários atos e por vários milagres, mas também porque eu fui altamente disciplinado e dedicado a descobrir o que é que se passava comigo e tomei um ato de fé para conseguir resolver os meus problemas de saúde, embora cá há sempre coisas que podem ser melhoradas, mas lá está, eu não nasci com a melhor genética, não tive os melhores hábitos de saúde, aliás, hábitos de saúde péssimos durante umas boas 3 décadas da minha vida, mas acredito que tudo é reversível e tudo é possível a qualquer idade. É claro que o destino da nossa ida deste planeta Terra só está nas mãos de Deus, mas acredito que nós podemos muito melhorar a nossa longevidade e curar muita doença, se não todas, se tivermos o conhecimento certo e o conhecimento certo aplicado. E é isso. Excelente, gratidão mais uma vez. Para quem está aqui no replay ou ao vivo, o contato do Gabriel, tudo que a gente falou aí, e o PDF, tudo que ele prometeu aí para vocês, vai estar logo abaixo dessa aula. Eu acho que o Gabriel não faz, né, consultoria na Inglaterra, certo? Posso Que eu fazer, saiba. porque eu vou lá uma vez por ano, por acaso. Então tá. Então, Existe essa possibilidade. tem essa possibilidade. Então, Bea, fala com ele certinho. E é isso, queridos. Lembrem-se que tem muita coisa dentro do módulo número 10 e tem uma aula mais profunda ainda dentro do PEC-Go sobre esses campos. E, né, muita coisa já tem lá que vocês podem fazer por conta própria e gratuitamente. Muita coisa é simplesmente adquirir esse conhecimento. Muito do que o Gabriel já passou hoje aqui né, tudo gratuito. E, claro, se vocês quiserem ir para o próximo passo, essa consultoria é super válida e está escrito dentro da aula. E eu falo isso e sempre vou continuar falando. É um dos melhores investimentos que todos nós podemos fazer, é investir em um profissional para fazer essa investigação. Porque esses campos, eles são invisíveis, tem muita coisa que a gente vai bancar o adivinho. Né? O Sandro perguntou da geladeira. O Gabriel falou certinho, né? Provavelmente 3 metros, provavelmente. Mas e se tiver outros campos que a gente não está vendo? E se tiver outras questões? Não tem como a gente adivinhar, a não ser que faça tem esses meters, esses medidores específicos, para a gente ter 100% de certeza absoluta. E não dá para brincar com a nossa saúde. A gente tem que ter, né, a certeza do que a gente está buscando. Então, nada melhor do que investir nisso do que ficar investindo em um monte de coisa que não vai trazer retorno do seu investimento, tá? Eu quero falar depois com o Gabriel sobre essa questão também da sauna infravermelha. A gente até estava falando com alguém, não lembro, em um dos nossos encontros, acho que foi semana passada, não lembro. A gente estava falando sobre isso, não foi, acho que foi com a Beatriz, né, Bea? Não lembro. A gente falou sobre sauna e esses campos e tudo mais, e é uma terapia super interessante, só que também tem que ser feita da maneira correta, com o aparelho correto. Então, a gente vai falar sobre isso aí, Gabriel, se for possível, num outro encontro. Mas para agora acho que foi super válido, né, de trazer à tona novamente esse assunto. Que, né, parabéns para todo mundo aí que tirou esse tempinho aí. Eu sei que é um assunto meio complexo, né, meio complicadinho, mas é importante a gente tá de pouquinho em pouquinho relembrando, aprendendo, e foi por isso que o Gabriel veio aí. Então, gratidão mais uma vez para todo mundo. Ótima semana. E fiquem com Deus. A gente vai se falando aí ao longo do processo, tá? O contato está logo abaixo. Fiquem com Deus, queridos. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Até já. Bom domingo para toda a gente. Beijão. Obrigado.